Então, começando mais um Lost no Sofá, episódio 4. Episódio 4? Hoje vamos falar sobre a diferença de alguns outros países comparado com a Austrália. A gente tem aqui a Amanda, que morou na Itália, morou na Irlanda. E a Carol, que morou na França e morou nos Estados Unidos. E agora está de volta na Austrália. As duas foram e voltaram para a Austrália, né? Exatamente. Então quer dizer que gosta. Pois é, pois é. Então vou começar com você, Carol. Você falou na França? Sim. Então, eu morei na França no meio de 17, porque eu estava numa empresa que eles tinham tipo um programa de trainee, e a ideia é que você fosse 6 meses para um país fora do Brasil. Sua empresa no Brasil. A empresa no Brasil. E que você tivesse essa experiência fora. E pelo fato da minha família, eu tenho um tio que mora em Portugal, meus avós são espanhóis, mas moram no Brasil. Eu queria ir para a Europa, viver essa experiência. E aí eles tinham uma vaga na França, me apliquei e deu certo. Você tinha alguma coisa de francês? Ou? Zero. Oui, E oui. continuo Essa é uma ótima história. tendo Bom. zero. Bom, Caraca, mesmo Zero. depois de trabalhar lá. Porque era uma empresa americana. Ah, Então, entendi. assim, as pessoas que estavam lá, elas não eram americanas, mas elas eram europeias, muito italiano, tinha francês também. Então, assim, o dia a dia você falava inglês só. Então, meio que não aprendi nada de francês, assim, um pouquinho na rua e tal, mas bem básico. E Paris em si tem uma fama ruim, que eles não falam inglês, mas eles falam. Paris. Se você vai para qualquer outro lugar da França, eles não vão falar. entendi. Você morou em Paris? Paris. E aí foi isso, então foi 6 meses, foi até um pouco mais, foi uns 8 meses em Paris, trabalhando pela empresa, e daí depois eu voltei pro Brasil para terminar esse programa. E aí continuei na empresa. Sua ideia na época não era sair do Brasil, tipo... Era? Sempre foi. Já estava no fundo da cabeça foi, ali. porque foi em 2010, que foi exatamente 12 anos depois. Em 2010, eu vim pra Austrália, porque eu sempre quis morar fora. Você veio fazer intercâmbio. Fazer intercâmbio de inglês e tal. E aí ficou, entendeu? Então, assim, essa vontade de morar fora, ela sempre existiu. E aí eu fui tentando achar caminhos na minha vida que conseguissem me ajudar, tipo, que me tirassem do Brasil. Exato, exatamente. Então, ter procurado um emprego numa multinacional já foi Entendi. meio que um trajeto tentando isso. Você trabalha com o quê? Com finanças. Finanças? Tá. E você fez faculdade no Brasil? Fazia faculdade no Brasil quando eu vim pra Austrália. E Pela primeira vez? Pela primeira vez, é. Entendi. Aí travei a faculdade, vim, voltei, terminei a faculdade. E aí foi amor à primeira vista com a Austrália ou... Foi. Foi. Eu morei em Sydney, né? Aham. Essa primeira vez. Foi. Aham. O lifestyle. E eu acho que se eu pudesse definir uma coisa da Austrália, é um país de oportunidade. Sim. Sabe? Então eu senti isso. Quando eu vim, eu tinha 20 anos, sabe? Então eu falei, cara, se eu quiser ir de novo pra lá, eu sei que eu vou ter oportunidade. Eu acho que é isso que... E você, quando você vai como imigrante, talvez esse é o maior medo, o maior receio, que você fala, eu vou chegar lá, eu não sou eles, né? E ainda eu vou pra um lugar que eu não tenho oportunidade. E da primeira vez você nem trabalhou, não fez nada? Trabalhei, eu trabalhava num café. Ah, legal. Sim. Era tipo embaixo da Harbour Bridge lá, né? Mas era no norte, era do outro lado, cruzando a ponte. Entendi. Mas eu morava em Bondi. Legal. Não, foi irado, assim. Foi muito, muito bom. E você morou nos Estados Unidos também? Morei nos Estados Unidos quando eu tava no colégio. Porque sempre teve isso, acho que muito da minha mãe, principalmente, que ela falava, vocês precisam falar inglês. Sabe? Vocês precisam ir pro mundo, vocês precisam ver o mundo, entendeu? E então acho que foi quando eu tinha 15 anos. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 2 meses lugar? em Santa Mônica. Santa Mônica? Ah, que legal. E eu acho que, querendo ou não, é engraçado, porque eu fui para Santa Mônica e eu acho que o lifestyle muda um pouco, obviamente, mas eles falam, né, que a Austrália é a Califórnia americana. Sim. E então acho que nisso aí foi meio parecido, sabe, no final. A gente sentiu um pouco disso lá Tá também. bem diferente hoje em dia. Eu acho né, que nos tá Estados bem Unidos. diferente, exato. Mudou bastante Mudou nos bastante. últimos anos. Mas porque a galera mora na praia, né? Exatamente. Tem os cafés ali, tem a orla, né? É uma vida muito outdoor, né? Exatamente. Mas aí desses 3 que você morou, tem algum preferido, dá pra dizer? Claro que tem umas coisas boas em uns e ruins em outras, mas... Assim, acho que hoje
pensando no futuro, Aham. a Austrália pra mim é o preferido, no sentido que eu vejo que aqui eu posso construir uma vida e que vai me dar oportunidades, Sim. sabe? Entendi. Tem muita segurança, Aham. cara, isso é uma coisa que me surpreendeu muito. Talvez eu era muito jovem quando eu fui pra Sydney e eu não observei isso. Mas vindo agora mais velha, pensando nos planos do futuro, cara, como o australiano tem filho. Tem, muito, cara. É verdade. A média é 3, né? É o kit australiano, o 4x4, a Exatamente. esposa loira e os 4 filhos loiros. Acampando na praia. Acampando na praia, o kit Austrália total esse, cara. Então, tipo, chegando aqui já com uma outra visão e olhando isso, eu falo, cara, realmente, eu acho que aqui é o lugar hoje que eu falaria, tem muito mais a cara do que eu quero pro meu futuro, Entendi. sabe? Interessante. Mas a Europa, pra mim, tem uma coisa familiar, sabe? Porque a tua família é de lá. Meus avós, eles são espanhóis. Meus avós falam espanhol. Eles têm essa cultura europeia, sabe? Aham. Então, lá, talvez eu me sinto mais em casa, no sentido da cultura. Eu me sinto mais próxima da minha cultura. Sim, faz Entendi. Sabe? Aqui, eu acho que, por mais que o australiano ele seja mais easygoing, é uma cultura inglesa. Aham. Sabe? Então, acho que tem essa diferença. Mas eu vejo que aqui, se eu for falar, eu acho que é mais... É engraçado que eu sinto isso um pouco nos Estados Unidos. O brasileiro cresce pagando muito pau para os Estados Unidos, né? Hoje em dia minha visão é diferente, muito diferente, ainda mais depois de ter morado na Austrália. Mas um ponto positivo dos Estados Unidos, eu acho que, porque a gente consome muita cultura deles, a gente está próximo, a gente consome série, a gente sabe que é Friends, a gente sabe que é Exatamente. o Big Muita Bang gente Theory. aprendeu inglês Assistindo Friends. Então a gente conhece os atores, a gente conhece os filmes, tudo, tipo Super Bowl, até... Aqui na Austrália a gente não conhece nada, cara. A gente não conhece os atores, Os jogadores de cricket. os comediantes. A gente não se identifica com nada, né, no geral. Não, E, é tipo, muito diferente, muito diferente. até se a gente se forçasse um jogo de rugby, a gente fala, não dá. Não dá. Cricket, pô, demora Cricket 3 não dias, dá, cara. Não dá. Não dá. E você, Amanda? Bom, Onde morou? eu morei aqui, eu vim pra Austrália em 2015, 2015. morei 3 anos, até 2018, e aí eu decidi que eu queria também realizar esse sonho de fazer a cidadania italiana, que a família do meu pai é de lá. Então eu juntei a documentação. Pra mim foi muito bom porque eu paguei todo o processo em dólar. Então pra mim já foi uma vantagem Sim. do que fazer Fazer do isso Brasil. em real. E aí eu fui pra Itália, morei lá durante todo o processo porque você é obrigado a Isso foi viver lá. 2018? 2018, isso. Nesse meio tempo eu tive um problema com os meus documentos, então eu tive que sair da Itália, e aí foi a primeira vez que eu fui pra Irlanda, que eu tinha amigos lá. Então eu passei um tempo na Irlanda, já vi que nosso caso seria intenso, muito amor e ódio, mas voltei pra Itália, terminei o meu processo, e aí eu me vi numa questão de que eu precisava ter dinheiro de novo, né? Não dava pra eu simplesmente voltar pra Austrália do nada. A minha vontade sempre foi voltar pra Austrália assim que eu sair daqui. E aí eu retornei pra Irlanda, morei E lá... mesmo morando na Europa, isso não mudou nem um pouco sua... Nem um pouco. Eu não deixei de fazer coisas na Europa que eu fazia aqui. Então, assim, eu amo acampar. Por mais que lá seja muito frio, eu não deixei de fazer isso. Eu não fazia com a mesma frequência que eu fazia aqui. Mas não deixei de entrar no mar, né? Mas o país que era o amor da sua vida era a Austrália. Era a Austrália. Então, assim, é isso. Tipo, Era uma utopia. quando você para pra ver o todo, eu tinha uma condição muito melhor na Europa, né? Então, eu não dependia de visto por conta do meu passaporte. Eu tava numa oportunidade de emprego muito legal e mesmo assim... Condição melhor, você diz até em questão de salário? Ou De só salário, eu visto? acho que tava pau a pau, porque eu também não tava muito afim de me aprofundar mais. Se eu tivesse me jogado mais profissionalmente lá, talvez eu estaria numa posição muito melhor, ganhando mais. Mas eu tive na minha cabeça que tá na hora de eu voltar. A gente teve a pandemia, né? Então, durante 2 anos eu não tinha como sair de lá, o que foi muito bom, porque eu me concentrei e aí aproveitei as oportunidades que a Irlanda estava me oferecendo. Voltei a trabalhar no office, que era uma coisa também que a Austrália me tirou, né? Eu saí do Brasil assim que eu me formei da faculdade. E aí eu só pensava que a minha vida teria rumo se eu trabalhasse no office. E aqui na Austrália eu me reinventei profissionalmente
E eu amava o que eu fazia desde o meu primeiro emprego foi o emprego que eu tive durante os 3 anos. Eu trabalhava no Guzman e Gomes, que é o meu restaurante favorito daqui. É impossível. Quem não está na Austrália não amar esse lugar. Não tem como não Patrocina amar. nós. Patrocina. Olá! Você pode conseguir seu emprego de volta e patrocinar Vem pra a gente. cá. Aliás, a gente se conheceu no Guzman, É verdade, né? é verdade, é verdade. A gente fazia a mesma escola de inglês, mas a gente nunca se viu. E eu e a Tassi, a gente foi se encontrar no Guzman, eu explicando pra ela como funcionava o loyalty card. Ô, sua burra! Querida! Ô, linda, vem cá. E aí, eu me reinventei profissionalmente aqui, né? Porque eu comecei a trabalhar diretamente com o público e eu tive uma oportunidade muito legal com o Guzman de trabalhar em questão de treinamento. E é exatamente E pro isso que inglês você deve ter sido falou. ótimo também, né? Foi aí E que eu pro tive meu espanhol, boom, né? porque eu não parei de frequentar a comunidade brasileira, eu morava com brasileiros, eu ia em algumas festas australianas, em outras brasileiras, mas realmente o que me fez melhorar o meu inglês foi ter que trabalhar numa comunidade onde eu precisava falar inglês, né? Todo mundo do meu trabalho, eu era uma das únicas brasileiras na loja onde eu trabalhava, então às vezes eu falava que eu não entendia, mas eu entendia o espanhol, só para me forçar mesmo a falar inglês. Então a maioria dos clientes no Guzman é australiano, então foi muito bom e é exatamente o que você falou. Eu tive uma oportunidade, mesmo sendo estudante, de começar um grupo de treinamento. Então eu, uma pessoa que falava muito pouco inglês, estava ensinando uma pessoa australiana de como era a cultura latina, de como você fazer todo esse customer service. Então realmente eu tive uma oportunidade muito grande aqui. E eu pensava que isso não era possível. Então, lá na Irlanda, eu também trabalhei numa franquia muito grande. Nessa parte de treinamento também, muito do que o Guzman me deu, eu levei pra lá. Só que lá eu percebi que talvez eu quisesse voltar pro meio corporativo, que talvez eu pudesse agora me alavancar. E eu tive uma oportunidade muito legal, trabalhei numa empresa muito grande, mas eu não era 100% eu lá. Então ainda faltava... Por causa do ambiente que você tava, por causa da por cidade. conta de tudo, né? Era todo uma... Fala mais sobre o clima. O clima. Vamos entrar no clima. Tem calor lá? Assim, algum mês? Então, o Bateu até calor... uma depressão, ó. Ela tá até triste. E aparece as chuvas aqui, ó. Eu vou deixar em preto e branco essa parte. Então, quem gosta de frio... Mas vai se dar bem lá. real. Então, assim, o frio europeu já é frio. É frio. É frio, não tem como. Quem tá aqui na Austrália, eu acho que independente se mora em Melbourne, em Adelaide, na Tasmânia, não é igual, não é a mesma coisa. É frio mesmo. Eu acho que o que me incomodava mais lá não era a falta de calor, mas a falta da luz do sol. Me parece meio triste mesmo, sempre nublado. Não, a taxa de depressão lá é muito grande. Porque Nossa. Porque a Irlanda já é mais alto, né? São 9 meses de entre inverno e escuridão e 3 meses de verão, que por um lado é muito bom porque o sol nasce 4 e pouco, 5 da manhã e vai se pôr às 11 da noite. Então, assim, são 3 meses de pura felicidade, onde tá todo mundo sorrindo pra você. E é quentão. É incrível. Não é quente. É só iluminado. É só iluminado. Faz calor. Calor não existe. É uma palavra que não existe. Nem em inglês, nem em gaélico. Não tem. Existe o dia que tá mais quentinho. Porque assim, a gente tá morando num país onde sempre tá muito frio. Então quando faz, sei lá, 22 graus, 23, Você tá de quente. Mete uma regatinha. Não, eu já saía de chinelinho e vestido. Eu falava, meus queridos, a gente vai tomar um banho de sol. Não. Até às 11 da noite. Nossa, eu fiquei meio Exatamente. deprimido só de ouvir isso, cara. E a Irlanda foi um lugar onde eu nunca imaginei que eu fosse morar. Então, eu ficava assim, cara, o que eu tô fazendo? Deus! O que eu tô tendo que aprender? E você pegou algum inverno tenso na França? Então, quando eu cheguei na França, era inverno. Eu cheguei lá em janeiro. E lá neve, né? Tipo, França Não, neve. Não? em Paris não neva. Assim, teve algumas ocasiões, mas eu acho que o pior é isso, é a luz. Eu lembro que, cara, quando eu cheguei em janeiro, eu saía pra trabalhar, por exemplo, e lá é engraçado. Aqui eu acho que nisso a cultura é bem diferente. O Brasil é um meio termo, aqui é um extremo e na França eu acho é um outro extremo. Eu não sei se a Europa inteira é assim.
eles começam a trabalhar à tarde lá, tipo 10 da manhã, nos escritórios. Então, Eu assim, vi isso numa série. então, falando disso. cara, eu saía, sei lá, 9 da manhã pra trabalhar, tava escuro ainda. Nossa, Tá cara, isso é escuro muito mesmo. depressivo. 9 da manhã escuro. Tava escuro. E daí aí quando vocês você vão- sai do office, tá escuro de escuro. novo. E saía muito mais tarde também, porque entrava às 10? Umas 7. Entendi. Então Lá você eles não viu o trabalhavam sol um pouquinho. praticamente? Não. Nossa, cara. Então, assim, É mas... um vampiro. E tipo, o frio, no inverno, na França é frio. Mas não é um frio aterrorizante, é Entendi. ok. Mas o verão é quente. É, bem quente mesmo. É tipo 40 graus. Que delícia, né? E assim, os apartamentos não têm estrutura para esse calor. É tudo carpete, não existe ar-condicionado. Então é meio extremo, sabe? No verão você derrete e no inverno você não vê a luz. A Irlanda dia. é totalmente preparada para o frio, então a gente tem aquecedor dentro de casa. É isso, na Irlanda você não vai passar frio enquanto você estiver dentro de algum Exato, lugar. exatamente. Então no transporte público vai ter aquecedor, dentro de qualquer casa, restaurante, estabelecimento vai ser quente, o problema é o caminho. O problema é que aí você fica uma cebola, né? Exato. Porque você Não, mas é que Pega lá no lugar, a tira. roupa é Péssimo. preparada. Então, assim, você vai comprar uma jaqueta, é uma jaqueta boa e preparada pra isso. Então, você só precisa usar uma segunda pele e o jaquetão. Mas assim, você entra no metrô, tira casaco. Porque você tá tira- fritando. Nossa. Porque Aí é muito você sai, quente. tá um calor Aí, horrível. E lá neva? Na Irlanda? É. Ah, daí você já tá querendo complicar, né? Já tem tudo no país, precisa ter mais a neve. Não tem neve? De vez em quando tem. Mas Não não é precisa assim, comprar nossa, bota vamos de nevar. neve. Não Não tem. é Canadá. Não. Teve... Então não é nenhuma neve útil, tipo fazer um snowboard, é só uma Não, neve tem pra pra fazer incomodar. os stories. Ai, tá nevando, mostra pra família. Ai, olha aqui, tá na... olha a anjinho. neve. Epa, acorda, tá branco. É só isso. Mas teve uns Calma, anos calma. atrás, antes de eu ir, teve uma nevasca de 3 dias que parou o país. Que daí não funcionava nada, faltou leite, faltou pão. Assim, foi... Daí tinha neve mesmo. Que o pessoal saiu, fez boneco de neve e o caramba. Mas não é comum de nevar a ponto de ficar, tipo, muita neve. Sempre neva porque é frio, mas não é aquela nevona, assim. Não é, Mas é tipo, bonito de Não ver. é Canadá, né? Não, pelo amor de Deus, não. O Canadá é outro que eu acho que seria impossível. Vendo... Não, porque é extremo mesmo, né? Ou é muita neve ou é morrer de Mas calor. é um fato- país muito bonito, né? Meus pais foram e assim, todo mundo que vai pro Canadá, mas tem que ir numa época legal, tipo primavera, vamos dizer assim. Não, a primavera, turismo verão. com certeza, é lindo, Todo mundo fala que maravilhoso. é animal, É. tem uns parques nacionais Isso. animais. E é um sabe? país que tem oportunidade também. né? Também, exato. Mas agora no dia a dia, É. existe a cidade subterrânea porque você não consegue ficar, não dá. A menina tava falando outro dia que você tem que já ir do Brasil com a blusa apropriada, porque senão chega lá no aeroporto você não consegue meio que sair do Ave Maria. aeroporto. Não, Não, isso eu é já não muito tive extremo. que passar lá. E sua visão da França, que é uma cidade muito romantizada, né? De... Oui, 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 mon chef. Mas é romantizada mesmo, é uma cidade romântica. Aham. Tipo, tem muita gente que não gosta, principalmente de Paris, porque tem né, o parisiense é um francês, e aí tem os outros franceses. Sim, Entendi. Né? E todo mundo generaliza, Todo né? mundo generaliza. O parisiense realmente ele é talvez o francês mais complicado, porque ele é o mais talvez bairrista, sabe? Do tipo, quero preservar minha cidade, minha Aham. cultura e tudo mais. Mas a experiência que eu tive lá foi muito boa. Primeiro porque quando eu cheguei lá eu já tinha um trabalho, então eu não passei muito perrengue, sabe? Eu já Entendi. tinha um apartamento, eu já não teve muito perrengue. Foi chegar e começar a trabalhar e viver a vida, sabe? Aham. Mas tem algumas coisas na França que você fala, cara, por exemplo, uma coisa lá que é bizarro é você senta num restaurante, você de forma alguma pode chamar um garçom. É falta de respeito. Sério? Você tem que esperar ele vir te atender. E pode demorar o tempo que ele quiser. O tempo que ele quiser. Você então, saiu assim, da sua casa porque você? você quis. E eu tô te atendendo porque é um favor. Entendeu? Eu tô te fazendo um favor. E você vai deixar a gorjeta assim. Exatamente. É, porque Entendeu? na Europa isso Tem é de muito gorjeta forte. também? É Tem. muito forte. Então eu acho que tem algumas coisas, sabe? Por exemplo, lá você vai comer uma carne, é o ponto deles. Aham. E sempre é crua. Entendi. Não existe, eu quero uma Você que carne. ousa reclamar. Você que ousa reclamar. Esse é o meu ponto, é a minha carne. Sabe? O Então. restaurante é meu, a carne é minha. O berço da culinária. Exato, exato.
Então, eu acho que eles têm em pequenas coisas que você vai vendo no dia a dia, eu acho que eles têm uma coisa de reforçar a cultura deles o tempo inteiro pra você, sabe? Tipo, eu não vou mudar, esse é meu jeito, sabe? E fora que você viver numa cidade tão turística, deve encher o saco tanto turista o bem tempo cheio. todo. Ah, onde é que é a Torre Eiffel? Você na bem reunião cheio. aqui no telefone. Exato, É você bem no seu cheio. dia. Bonjour, monsieur. Oui, francês! E eu morava bem no miolo, assim, de Paris. Não, confesso que eu tinha esse rancinho de francês e eu fui perdendo por trabalhar com uma que era muito legal. E aí eu fui perdendo isso, porque a primeira vez que eu fui pra França, eu falei, não volto. E tem muito imigrante na França? Então, Ou em Paris? eu acho que tem muito, por exemplo, no trabalho tinha muito italiano. Lá eu vejo que tem muito imigrante europeu, sabe? Os europeus e o francês, acho que no trabalho eles são, né? Mais ou menos. Então, por exemplo, italiano, que eu acho que é mais parecido com o brasileiro no sentido de querer se esforçar mesmo para ter resultado e tal, eu via que tinha muito italiano, tem muito, por exemplo, cara da Hungria, cara da República Tcheca, sabe? Então, tem uma imigração bem forte, mas... Brasileiro, você via Mais muito? europeia, né? Brasileiro não tanto. Eu não tenho ideia como é que faz pra você que não tem um passaporte europeu falar quero trabalhar na... Isso é bom de relembrar, né? Porque a gente tava numa visão totalmente privilegiada, né? A gente não precisava se preocupar com visto. Eu já não tinha mais tanta dificuldade com o inglês. Então, eu não passava mais aquele tipo de perrengue, né? De não saber me expressar, de não entender. Por mais que o inglês do irlandês eu acho mais complicado do que do australiano. Com certeza. Porque parece que tem uma batata dentro da boca. Mas é isso, né? Eu já fui pra lá com uma experiência a mais de como é a vida de um imigrante e tal, mas eu tinha ainda mais esse privilégio de não precisar me preocupar em nada com visto, porque eu já podia trabalhar full time em qualquer trabalho que eu quisesse. Exato. Então, pra quem vai como estudante, tem os perrenguinhos, né? Eu acho Deve ser mais difícil você conseguir uma vaga de emprego full time, porque eles têm a Europa toda ali à disposição, O né? nível Tipo, de tem muita competitividade lá é gente. muito alto. se eu não tenho uma mão de obra aqui, eu vou na França, eu vou na Espanha exatamente. e não tem burocracia, né? Igual vai ter pro brasileiro. E outra coisa que eu vejo que é uma barreira muito grande lá, e eu acho que é em todos os países europeus, mas a França é o pior em relação a isso, é as leis trabalhistas. Cara, tudo bem, você tá lá, você pode trabalhar. Por exemplo, você tem um passaporte, ou você tem um visto e tal. Se ele te contrata, pra ele te mandar embora, é muito pior que no Brasil. É muito pior. Pior pra você ou pro Não, contratante? pro contratante. Então é mais uma barreira pra você entrar no mercado. Entendi. Sabe? Porque pra ele te mandar embora vai ser muito mais difícil. Então ele pensa depois. duas vezes. Exato, entendeu? A Austrália, nesse sentido, é muito fácil. O cara faz um contrato com você, um contrato de 12 meses. Lá não existe contrato. Ou é carteira assinada ou não é nada. Entendi. Sabe? Então, eu vejo que lá tem umas barreiras muito maiores quando você tá chegando e você quer uma oportunidade. Sabe? As leis trabalhistas são super rígidas. Mas, por outro lado, eu acho que essa questão da cultura eu vejo lá muito forte, sabe? Eu acho que a Austrália é um país muito jovem ainda. Exatamente. É muito mixado também. Muito né? mixado. Muito aberto, Então, né? tem cultura de todo lugar aqui. Exato. Então não existe uma cultura ainda australiana, sabe? Tipo, ela tá ainda se moldando. E na Europa, pensa que tá tudo colado, né? A França é colada com a Espanha, que é colado E com... cada um tem a sua tradição. Um tem a sua tradição. Você chega no país e você muito fala... antigas, "Tô indo né? E muito Muito diferentes uma antigas. das outras, né? Às vezes não se Exatamente. conversam. A culinária muda, o estilo muda, o jeito que eles se vestem, tipo, muda. Isso sabe? você acha que isso deixa a adaptação de uma pessoa latina mais difícil lá ou mais difícil aqui? Eu acho que vai depender muito do seu mindset. Eu acho que primeiro depende da gente. Mas quando a gente fala de, principalmente Portugal e Espanha, pro Brasil e Itália, pro brasileiro é muito mais fácil se adaptar. A gente tem muito mais contato, né? perto. Exato. A maioria dos brasileiros tem uma descendência, uma nona, um amigo, alguém na família que veio de Portugal. Exato. O meio jeito de falar, a língua é mais próxima, a comida, eu acho que E sabe, Portugal é mais consome fácil. muito a cultura brasileira. sim. A gente não consome muito deles, mas eles consomem nós. Então eles nos entendem melhor Eles que não nós. se entendem. Exato. Não, mas mas eu acho eu- que nisso a França dos
latinos, vamos dizer assim, é o mais distante do brasileiro. Sim. Pode ser. Sim. Sabe, ele é o mais distante, a língua é a mais distante. É, o francês é. o mais difícil de entender mais quando difícil. você vai comparar italiano e espanhol. Total. Mas eu vejo que a Austrália, no sentido da adaptação, tem o outro lado. Tudo bem, não é uma língua latina, é o inglês. Então a pessoa que chega aqui e não fala inglês tem essa super barreira. Mas por outro lado é um país muito aberto para imigrante. Diferente da Europa, como um todo, eu acho. Mas pelo fato, não que eles são fechados, mas pelo fato que toda hora eles têm essas misturas. Toda hora é o italiano que vai para a França, ou tem as crises migratórias, aí os turcos que vão para a Alemanha, sabe? Toda hora eles têm essa coisa do imigrante. Então eu vejo que aqui tem uma abertura maior, sabe? Eles também, vamos ser realistas, né? O mundo é capitalista e assim as coisas funcionam. Aqui não é que as coisas são flores. Eles precisam de gente. Sim, eles precisam. Tipo, depois da pandemia ficou claro isso. Então não é que eles amam o imigrante e eles falam, amamos Venham. vocês. Exato, eu preciso de vocês. Porque toda hora eles estão querendo mandar a gente embora também. Da mesma forma que eles precisam, eles também querem que a gente... que você vai muito embora. venha, mas vai embora. Logo. Vai embora, mas pode voltar. Então, sabe, tem os dois lados, mas da questão da adaptação, eu vejo que primeiro é você, né, o seu mindset, como você chega, o que você quer e quanto você tá aberto também. Pra correr atrás de visto. E mergulhar na cultura. Falar, tudo bem, é diferente, mas o que é bom? O que é bom dessa cultura e o que eu posso entender, sabe? Porque tem muita coisa da cultura australiana que é muito diferente da brasileira. E que você fala, tipo, não posso beber na rua. Sabe, tem várias regras. A Austrália é um país com muita regra. O Brasil é uma libertinagem. E tem coisa que incomoda pessoas que não incomodam outras. Por exemplo, já vi muito brasileiro reclamando de não ter nada vendendo na praia, mas eu adoro isso. Eu não gosto, tipo, de ter coisa vendendo na praia. Fica sujo, fica uma bagunça. Sim. Existem os dois lados, né? Exato. Ao mesmo tempo que falta aquele milhozinho. O milhozinho. O queijo coalho. O queijo coalho. Também você vê a diferença, né? Não, você vê a diferença de tipo... As praias são muito mais As praias limpas, aqui são extremamente organizadas. Tá tudo sempre muito limpo. Cada um respeitando o seu horário. E até quem leva alguma coisinha pra comer, né? Pra dar aquela beliscada, você vê que não deixa rastro. Exato. Todo mundo sempre Mas respeitando. é engraçado que às vezes dá até uma bad vibe. Você chegar na praia, tipo, não tem ninguém. Eu falo, pô, podia ter umas pessoinhas aqui e ali só pra... Tá esquisito, sabe? É um negócio esquisito. Eu acho que isso deve ser uma diferença muito grande da Austrália e dos países da Europa, né? Porque a Austrália é vazio. Você olha aqui na frente, não tem ninguém. É a população de São Paulo no país inteiro. E é um país gigantesco. E aí você olha países como a Itália, tá lotado. Né? No entanto, que não tem que não tem emprego, né? Não, na Irlanda eu não podia falar português na rua. Porque era tudo brasileiro. Muito brasileiro. Muito brasileiro. Sério? Você acha mais que aqui? Caraca, a comunidade brasileira lá é muito grande e é muito forte mesmo. Aqui eu sinto isso, que eu conheci pessoas, principalmente latinos, né? Colômbia, Uruguai, Venezuela, eu conheci mais aqui. Na Europa, eu conheci mais brasileiros, né? De que foram pra lá. Eu acho que por conta da facilidade do visto, de ir pra lá como estudante mesmo, eu acho que, porque aqui, eu não sei como que tá agora, mas quando eu vim, eu tinha que comprovar X dólares para cada mês que eu ia ficar aqui. E lá na Irlanda também existe. O esquema de visto lá é um pouco diferente, você já vai com 8 meses de visto certo, não tem aqui... Não tem como aqui, que você escolhe o curso. Quer fazer 4 meses? Lá você vai são pra 8. Inglês. 8. A forma de renovação deles também é um pouco diferente. Lá você não vai com o visto pré-aprovado, você não vai com o visto aprovado. Você chega como turista e você vai fazer o visto lá. Só que a obrigatoriedade é que você precisa ter 3 mil euros em conta. Entendi. Então é um dinheiro puxado, né? Você ir de real para 3 mil euros. Mas eu acredito que seja um caminho mais rápido do que você comprovar o tanto de dinheiro que você precisa comprovar aqui na Austrália, né? Sim. Então, lá, eu acho que é a porta de entrada para muitas pessoas que têm essa vontade de morar fora e também que têm essa possibilidade de privilégio também de conseguir o passaporte europeu. Eu acho que para entrar, sim. Eu acho que para entrar, sim. Porque quando eu vim, eu lembro que eu fechei o menor curso possível. Veio para a Austrália, você tá falando? Quando eu vim para a Austrália. Eu fechei 4 meses de curso, então eu tinha 5 meses de visto, 4 de curso, 1 de férias. E eu lembro que eu paguei, tipo,
fortuna, eu não tinha. E hoje Eu deve falei, estar o dobro cara, já, né? eu tenho noção do meu privilégio, né? Porque assim, não é barato você sair do Brasil. Não. E eu tinha recém me formado da faculdade, juntei todo o dinheiro que eu podia juntar e eu ainda tinha muito o apoio dos meus pais, né? E o que eles pedem da comprovação financeira é um absurdo, né? Eu lembro que, Porque ela que tá juntou falando, é a comprovação financeira, mais você paga o curso, o visto, o né? exame. O visto, não é só a comprovação financeira que você falou na Irlanda. Você precisa ter os $3.000 na sua conta. Mas aqui você precisa ter o tanto na conta, o curso pago, o Passagem. seguro pago, Seguro. Eu não sei como que é lá certinho, mas eu sei que todo mundo, quando vai entrar, precisa ter a escola paga a acomodação, tu precisa comprovar todas essas coisinhas, mas a diferença é que você não precisa ter esses X euros para cada mês que você vai ficar, você precisa ter esses 3.000 euros na conta, que é um valor caro. Mas é menos do mas que é na mais Austrália. acessível do que a Austrália. Eu acho que isso é uma das maiores diferenças, assim. Por isso que muitas agências sempre tem, né? Sim, a Austrália, Irlanda. Né? Deram essa opção sempre pra tem. gente. Mas a gente nem considerou nem por 10 Irlanda não segundos. deu, Por causa cara. do frio. do frio. Ah, mas é uma experiência de vida, hein, galera? Você acha que a gente devia ir? Eu hoje acho em que é bem dia? legal. Eu acho que eu vou. Mas, cara, eu vou visitar mas fim de semana. não, mas pra isso, em relação a turismo, agora falando sério, né? Por mais que as pessoas não me vejam tendo uma relação muito boa com a Irlanda, eu tive. Relacionamento tóxico. A Irlanda. Eu já te perdoei, Irlanda. Eu tive uma experiência pessoal muito grande lá. Eu tive uma oportunidade muito grande e isso não tem como eu apagar. A Irlanda abraçou muito bem o imigrante durante a pandemia, né? Foi um país que, quando fechou todas as portas, ajudou semanalmente todo mundo que estava lá. Então você fala, cara, eu estou realmente num lugar que tá acolhendo, né? E a visão da Austrália era mais, tipo, sai fora. Pode ir No embora. começo eles falaram, tá na hora de ir pra casa. Isso foi uma coisa que, Isso pra foi muito quem triste. estava de fora e eu que já tinha morado aqui, a gente ficou, caramba, né? É uma coisa que você repensa também, né? Será que realmente que vale a pena eu voltar? Então, essa parte da pandemia, de eu ter estado na Irlanda, foi um ponto muito positivo. Eu trabalhei de home office, então, pra mim foi muito bom que de casa, na caminha, não queria voltar pro escritório nunca mais. E aí, nesse quesito de Europa, além de todos os fatores tal da minha vida e tal, a Irlanda é muito bonita. E a Irlanda não se resume a Dublin. E eu acho que as pessoas que têm vontade de morar fora, elas precisam começar a pesquisar além do óbvio. Então, Além de Sydney, além de Dublin. Cara, tem tanto lugar aqui, tem Perth, tem Adelaide, tem Tasmânia. Vá ver o que melhor se identifica com você. Sim, exatamente. Porque na Irlanda tem Dublin, mas também tem Limerick, tem Cork. E são lugares que são lindos, menores. Talvez você tenha mais oportunidade de aprender melhor e mais rápido o inglês, porque não vai ter tanto brasileiro lá. E eu acho que é isso. Eu acho que falta a pessoa ir se adequando com o que realmente ela procura, né? Então, assim, a Irlanda, gente, todo mundo sabe que é frio o país inteiro. Tá, mas e aí, o que eu procuro? Eu quero aprender o inglês de tal região, então eu vou pesquisar aquela região. Eu quero fazer uma faculdade futuramente, onde vai ser mais fácil de eu conseguir fazer isso? E eu acho que isso, independente do lugar que você deseja morar, eu acho que as pessoas precisam começar a procurar conforme vai se encaixando, porque daí você vai tirando muita coisa da lista. Sim. Né? Então, assim, frio, eu já sabia que eu não queria morar lá. Quando eu decidi vir pra Austrália, a Irlanda nunca foi uma opção. Sim, então, eu nunca tive esse negócio de querer morar nos Estados Unidos. Então, pra mim, a Austrália sempre foi, então, Austrália. E aí eu ficava, Sydney e tal, e aí Brisbane casou perfeitamente. Eu morei 3 anos aqui, agora eu tô morando em Adelaide, aonde é frio também, galera. Mas outro frio, né? Mas é outro frio. Mas isso é uma coisa que me deixa puto com o jeito que as pessoas falam nos Estados Unidos, que elas vão pra Orlando, vão pra Disney e acham que aquilo é os Estados Unidos. Acha que, tipo, iPhone barato, carro barato, a vida é ótima, maravilhosa nos Estados Unidos, e não sabe sobre o salário mínimo, não sabe sobre a falta de um sistema de saúde universal para as pessoas. As pessoas são extremamente workaholic lá, tem uma semana de férias por mês. Por ano. Por ano. Por mês. E falta essa pesquisa que você falou. Tipo... E eu acho que agora tá tão cheio de informação. Sim. Porque quando eu vim,
isso é uma coisa que eu aprendi muito morando fora, essa parte do planejamento, né? Eu já saí da Austrália, fui para a Europa, voltei para cá. E eu vejo o quanto eu amadureci nesse quesito de planejamento, né? Não só financeiro, mas de saber o que eu estou fazendo. Que documentação eu preciso tirar? O que eu vou precisar? Precisa pagar bonde? Ah, um carro vai me ajudar, um carro não vai me ajudar? Como é o transporte público? Eu acho que isso vai te moldando e vai fazendo você, primeiro, não ter medo de recomeçar, né? Todo mundo falava, mas de novo você tá indo embora? E de novo, eu quero permanecer aqui na Austrália, né? Esse agora é meu objetivo. Voltar pro Brasil não é uma opção? Não, nunca foi. Desde que eu saí. Ai, minha mãe agora, falecendo lá. Gente, corta. Amanda! Corta essa parte. Nunca foi. Desde o momento que eu saí, e a primeira vez que eu voltei pro Brasil de férias, confirmou totalmente isso, que, óbvio, nunca dá pra se falar nunca, né? O Brasil sempre vai ser o lugar onde eu nasci, independente de quantas nacionalidades e passaportes eu tiver. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, e minha família tá lá, né? Sim, meu bem mais precioso tá lá. Mas a primeira vez que eu voltei pro Brasil só confirmou que não faz parte do que eu desejo pra minha vida. Né? Tanto pessoal quanto profissional. Realmente nunca foi. Fui pra Europa, voltei também pro Brasil durante esse meio tempo e as coisas só se confirmaram. Né? O estilo de vida que eu levava na Europa também não condizia com o que eu queria viver no Brasil. E sempre foi. Eu tenho essa vontade de morar aqui, mas é isso. Eu acho que eu perdi esse medo de recomeçar. Eu não tenho mais. É muito legal isso. Eu não tenho mais isso, né? Então, eu tô agora morando em outro estado que eu nunca tinha visitado e tá sendo incrível. Tá sendo uma surpresa muito boa morar em Adelaide. Visitem Adelaide. Vamos tomar uns vinhos. E você sobre o Brasil também? De voltar? De voltar. A gente veio. É que assim, eu acho que quando a gente... Porque agora eu vim pra cá, tipo, eu, meu marido e o nosso cachorro. Então, caraca, veio com o cachorro. Com o cachorro. E a família toda. E tipo, foi uma perrengaça. Imagino. Eu imagino. Isso é um assunto por si só, Isso é um né, cara? assunto, Caraca, assunto de Foi vídeo um processo sozinho. do quê? Uns 6 meses, pelo menos. Foi quase isso. Solta a tela chorando de novo. o Tá preto climão. e branco. Tá climão mesmo. É foda. A sorte é que ele é um dog, assim, maravilhoso. Porque Ele sofre, né? É um Exato. processo que não é pra fazer de Não novo, é. né? Tem que ser um dog Entendi. mais desapegado, sabe? Tipo, Conversou ele é com ele e falou, não, vamos lá, Carol, vira-latão, vamos lá. exato. Vira-latão, fortão, bora aí. nem sei Vira-latão. o que aconteceu. Não tenho medo de recomeçar, bora! Exato, não tenho medo de recomeçar. porque Vira lá da caramelo. É quase esse. Porque o cachorro ele tem que tirar uma cidadania, né? Sem ser brasileira. Ele vai para os Estados Unidos. Aí, não, é perrengar. Então precisou de um planejamento bem pesado, sabe? Muita Porque agora não sou só pesquisa. eu, pega a mala e vem. Sabe? É o marido, é o cachorro. Então, quando a gente decidiu... Assim, quando eu voltei da França... Brasil. Porque eu tô com meu marido há 12 anos. Então, a gente se conheceu logo quando começou a faculdade. E essa vontade de morar fora sempre existiu nos dois. Aí eu vim pra Austrália 12 anos atrás, e ele foi pra Inglaterra. Aí, ficamos 8 meses, voltamos pro Brasil, vamos morar fora. Tipo, cada um já teve sua experiência fora, gostou. É isso que Que a gente quer e tal. Aí tá bom, então agora a gente tem que terminar a faculdade, Sim. começar a trabalhar e tal, mas vamos começar já a ver possibilidades que a gente tem pra fazer Ou isso seja, possível. é uma vida planejada, são 12 anos de planejamento pra Exato. você chegar aqui hoje. Pra chegar aqui e muita gente acha que é fácil. Né? Não é. Muita Não é gente nada acha que é fácil. comprar passagem, vou falar, imagina. vou pegar meu passaporte australiano. E tipo, só de você falar isso, eu tô arrepiada, porque a gente vinha em junho de 2020, e aí veio a pandemia. Então, assim, também existiu a resiliência de aguentar os 2 anos De vida lá. em pausa. De tipo, vamos acreditar nisso, é isso que a gente quer, a gente se planejou pra isso, tipo, sabe, vamos. E aí, E a vida fica meio em pausa, né, nesse período. meio em pausa, cara, a gente estagnou, assim. Você não pode comprar um quadro na sala. Às vezes você precisa de um copo, você fala, vou comprar copo, vou pra Exato. Austrália, aí você fica lá tomando... Tipo, essa é a sensação, sabe? Deu uma estagnada na vida mesmo. E era muito, ainda mais a Austrália, que foi muito radical. Quando a gente, tá bom, pandemia, fecha a fronteira e tal. Tá, mas a gente tem que começar
a se planejar para caso a fronteira abra, a gente está pronto para ir. Então, assim, por exemplo, a gente tinha um apartamento lá. Não, vamos alugar o apartamento e vamos alugar um outro apartamento, porque quando precisar, a gente já vai embora. Então, assim, a todo momento a gente não sabia. Sim. Aí a gente faz um contrato de 1 ano do aluguel, ou faz de 6 meses. Tá, mas agora aumentou. Tipo, já passou 1 ano. Já foi esse 1 ano. Tá, então vamos renovar o contrato. Sabe? Então foram... É uma agonia, né? Foram 2 anos, assim, bem... Mesmo profissionalmente, a gente estagnou, porque a gente falou, cara, a gente não pode mudar de trabalho. Sim. Imagina, vou mudar de trabalho, vai dar 6 meses, tô indo embora. E, tipo, tinha toda a coisa de, não, a gente já tem uma carreira aqui, então não é bom mudar para quando chegar lá, já ter uma trajetória, entendeu? Então, foram 2 anos, assim, de... Esquisitaços, assim. Foi bem... mas, ao mesmo tempo, acreditando e planejando, falando, não, cara, a gente se planejou, a gente... Sabe, a gente tem a grana que a gente precisa ter para chegar lá e tal. E a verdade é que até agora valeu muito a pena, sabe? Mesmo esses 2 anos que a gente esperou, desde que a gente chegou aqui, foi tudo acontecendo tão... naturalmente, tão naturalmente. E a gente se sentindo, tipo... com oportunidade, sabe? De falar, meu, vocês vieram, vocês se esforçaram, vocês se planejaram, mas tá aqui. Se vocês quiserem fazer, a oportunidade está aqui. Você sabe? não tinha vindo para Brisbane antes? Não tinha. Nem ele? Nem ele. Ele, quando ele era novo, tipo 15 anos, ele fez intercâmbio na Nova Zelândia. E aí ele amou, ele ama lá, né? Tipo, ele é pirado. E aí, na verdade, quando a gente falou vai ser a Austrália, porque até então... Depois que eu tinha voltado para a França, a gente estava nessa, vamos tentar ir para a França, porque eu conseguiria ir pela empresa, e ia ser mais fácil e tal. A gente foi de lua de mel para Nova Zelândia, depois que a gente casou. E aí a gente falou, e bate, né? Esse lado do mundo é lugar muito bonito. bom, sabe? Tipo, é outra vida, é outro estilo de vida e tal. E aí, meio que, parece que as coisas se desenham no final para você estar onde você tem que estar, porque... O nosso plano era, eu vou trabalhar e ele vai estudar, que ele sempre quis fazer mestrado. Então, quando tava a gente voltou da lua de mel e tal, mas vamos tentar a França, vamos ver e tal. E aí ele aplicou para um mestrado na França e ele não passou, ele não foi aprovado. E aí nessa, a gente falou, cara, não é pra ser. Aplica lá na Austrália, aplica para o mestrado lá. Vamos ver. E essa vida do imigrante, né? E deu certo, entendeu? Então, tipo, sim, parece que tá direcionando. Foi chamando pra voltar pra cá. Exato. E as coisas aqui aconteceram muito rápido. A vida não dá mínima pros seus planos, né? Quando você é imigrante. Não acontece nada do que você que espera, legal, mas às vezes né? dá certo. Que legal essa sua planilha aqui, que inútil também. Vamos rasgar? Então, assim, eu acho que... E aí, do momento que a gente chegou aqui, teve o perrengue do dog, que foi muito mais perrengue do que a gente imaginou. Mas, por outro lado, desde o dia que a gente chegou aqui, todo mundo tava falando, por exemplo, que pra achar casa aqui tava tá difícil, não sei o quê. A gente falou, beleza, tá difícil. Então vamos ser alucinados. Tipo, vamos visitar várias casas e vamos todo fazer mundo essa conhecer a nossa cara. Alguma hora vai aparecer. Tem que ser assim mesmo. E foi em 2 semanas. A gente conseguiu uma casa em 2 semanas. A casa que a gente queria uma casa com jardim por causa do dog, cachorro, deixar ele solto e tal. Então, e aí, beleza, achamos a casa. Tá, próximo passo vou procurar trabalho. Cara, achei trabalho em 2 semanas. Na minha área, no Sério? que eu queria, numa multinacional. Sabe, tudo desenho. Tipo, eu falo, cara... mas é tudo fruto do teu planejamento de 12 anos também, né? Exatamente. Porque você tem que planejar, mas ao mesmo tempo você vai ter que manter a cabeça aberta. Exato. E tipo, vai ter que mudar de cidade? Bora mudar de cidade. Exato. Vai ter que fazer um processo a mais, um curso a mais? Bora fazer o curso. Se você tá disposto, se você quer ser imigrante, você tem que estar disposto e com a cabeça aberta, porque as coisas não vão fácil. Eu acho que isso é realmente a chave de você... ter isso na sua cabeça mesmo, de não ter medo, talvez, de mudar a área para você, na frente, conseguir algo, né, do que você queira. Não tem problema você começar a trabalhar em café. Não vai... Aguentar os julgamentos? Exato, de você, me desculpe pelo meu inglês, tipo, não existe isso, sabe? As pessoas, mesmo assim, estão te entendendo em inglês. Se você falar em português, a pessoa não vai te entender. Isso quer dizer que você fala a mesma língua. Então, eu acho que essa é a chave.
você estar aberto ao novo, né? A de você não ter medo de recomeçar profissionalmente, pessoalmente, né? Eu não sei o que eu quero fazer e tal. Cara, esteja aberto. E as coisas vão aparecer. Às vezes, realmente, eu também não tive dificuldade de arrumar emprego em nenhum lugar onde eu morei. Porque eu sempre estive aberta, né? Às vezes, trabalhar em restaurante não era 100% o que eu queria. Mas eu fiz dali o melhor que eu pude. Então, aonde eu estava fazendo o meu melhor. E ali começou a me gerar mais oportunidade para que lá na frente eu pudesse fazer algo que realmente gostasse, né? E eu acho que as pessoas precisam ter isso na cabeça de... Não vai ser fácil. Não é receita de bolo. Você não vai chegar aqui e você vai ver esse vídeo agora e vai ver... Ah lá... Ela aplicou o visto. Vou ter que ir pra Irlanda, depois pra Itália, depois pra Vai ter que ir lá na Irlanda. Irlanda pra sofrer, pra entender que eu quero ir pra lá. Às vezes tem gente que mora aqui e, na verdade, tá muito mais feliz lá na Irlanda. Sim, com certeza. Porque a questão da Eu ia te perguntar, você conheceu algum brasileiro que adorava lá? Cara, sim, tem gente Sério? que mora lá há 13 anos. E, Louco, né? Não, e Irlanda. já mudou. Não, pra mim, totalmente. Precisa ser estudado. Atenção, eu tenho uma psicóloga boa pra passar. Eu conheço pessoas que moram lá há mais de 10 anos, né? Inclusive, eu tenho amigos que são europeus, que migraram pra Irlanda e não se veem voltando pro país de origem, né? Eu tenho amigos de Portugal que, cara, fizeram a vida lá e amam, porque essa é a facilidade também da Europa. É qualquer voinho de 2 horas, você tá em outro país Que é bem diferente da Austrália, né? diferente. De 20 Não só dólares isso, ainda, como- né? Não, a dólares. pessoa me pergunta hoje, o que você sente falta da Europa? Ryanair. exato. Cara, aquela companhia aérea é uma bênção do Um Senhor. ônibus com asa. Nossa, é linda. ônibus É com maravilhoso, asa. é maravilhoso. E é isso que esse negócio assim. A pessoa às vezes me pergunta, mas entre a Austrália e a Europa? Eu falo, cara, vai depender muito do que você quer pra sua Da vida. sua fase da vida também. Podia botar a Europa em volta da Austrália aqui pra só... Ai, que sonho. Mas nada é do nosso jeito, né, Victor? Não, e a Europa tem a facilidade não só disso, como é um voinho de... Se você tá em Portugal, é 8 ou 9 horas pro Brasil. Exato. Eu cheguei no mesmo dia já em São Paulo. Eu saí 5 da manhã da Irlanda e eu cheguei 6 da tarde em Guarulhos. Isso não Tipo, existe. não vai acontecer isso não aqui. existe. Não. Então eu acho que isso são critérios que a pessoa precisa colocar no papel. Olha, eu sou extremamente apegada com a minha família, talvez eu não consiga morar a tanta distância. Cara, então talvez a Austrália não seja um lugar pra você. Exato. Sim. E isso é uma coisa da invejinha dos Estados Unidos também. Você vê que É. tem muita gente que mora e fica tipo... Indo e Bate e voltando, volta, bate e bate e Às volta. vezes volta. por ano, né? É. Às vezes, né? Vai mais. Ainda mais se for ali meio que Miami, que é mais perto. Que é Nossa, é impossível. pertinho, cara. É Impossível. pertinho. Se acontecer alguma coisa a gente precisar ir pro Brasil, primeiro que a gente vai gastar, vai perder um rim. No Vai mínimo perder 5 mil um dólares. né? 5 mil dólares por Se pessoa. comprar no susto, assim. Se comprar no susto. E aí vão ser 2 dias de viagem. Né? É. Não, e No mínimo. No mínimo. outra coisa que eu vejo assim, tanto Estados Unidos como Europa, sempre tem alguém indo. Um Sim, amigo. sim. vou pra Orlando. Já mandou um documento. Ninguém vem passar férias na Austrália do Exato. nada. Então Não. você sempre tá vendo alguém, assim, sabe? Quem Vou pra mora na Disney. Europa. Exato. Tô em Paris. O outro mora em Portugal. Vamos se encontrar. Não, e é tão fácil, né? Você fala, fulano de tal tá indo pra Paris. Às vezes você vê, tem uma promoção, você vai encontrar com a Exato, pessoa. exatamente. Tipo, isso é muito bom. É. Né? Um dos meus objetivos de vida hoje é conhecer todos os países do mundo. E estando na Europa, iria facilitar muito. Todos? Eu quero. Todos. Até Botsuanga. Todos. Coreia do Norte. Todos. Vamos começar com os mais simples. Vamos pro Chile E primeiro. depois a gente vai indo para os outros. Deixa eu sonhar que está de graça. Está de Então, graça. assim, a Europa iria facilitar muito, né? Porque eu tô ali no centro, Sim. existem muitos países ali ao redor. E botando na ponta do lápis, a Austrália ainda me chamava, porque é o estilo de vida que eu quero você ter. quer. Agora que, né, eu vim pra cá a primeira vez, eu tinha 22 anos. Agora eu tô próximo de fazer 30. Eu já tenho uma maturidade diferente do que realmente eu tô querendo pra minha vida. Sim, você já sabe um pouco. Eu já né? sei o que eu quero, né? Às vezes não, mas vamos lá. Tá tudo bem não saber. Tá. Mas agora por ter tido essa oportunidade de morar nesses dois extremos, né? Hoje eu enxergo o que eu quero. Aham. Então, quando as fronteiras reabriram, e aí eu falei, tá, acho que agora vai dar pra voltar. Porque antes tava aquilo, né? Vai abrindo, vai abrir, vai abrindo, vai abrir. Aí abriu. Aí eu falei, tá, agora eu vou voltar mesmo. Coloquei a data,
supersticiosa que sou, no mesmo dia que eu cheguei em 2015. Vai que, Batata. né? Aí eu falei, tá, essa é a data e agora é pra valer. Agora eu vou me esforçar pra que as coisas aconteçam na Austrália, né? Do jeito que você quer. Que né? não, e se não acontecer do jeito que eu quero, vai acontecer da Exato, melhor maneira mas que acontecer. Do jeito que eles quiserem, pode ser também. Amém! Eu tô aceitando. Quer inventar um PR novo? Eu sou cobaia. Agora, esse é um outro ponto muito interessante, né? Porque vocês duas têm passaporte europeu, a Europa toda lá, o dispor de vocês, e vocês resolveram voltar pra Austrália com provavelmente um working holiday, né? Você veio com o working Não, holiday? eu vim com o mestrado do meu Você veio, marido. você veio com mestrado. Ah, isso já ajuda, né? Mas volta Eu a ser posso um trabalhar visto, né? full-time. Não, volta a ser um sim. visto. E muito planejamento, muito perrengue ainda vai ter que passar pra... Muito curso. Não, Tanto sem falar que não formulário. é fácil, Tanto né? Eu formulário. imagino como tá sendo esse mestrado pra ele. Tipo, Não, é muito é que- pesado. Eu acho assim, existem... Aí acho que vai de cada um, né? Sim. Ele quis o melhor mestrado, ele Aham. quis... Então o planejamento nosso, assim, da família é o primeiro ano dele de mestrado, ele tá fazendo todas as matérias que ele consegue. Então, tipo, adiantando até, porque o normal são 4 matérias por Sim. semestre, ele tá tentando fazer 5 por semestre. Pra esse primeiro ano ele não vai trabalhar, ele, tipo, só estudar, focar, porque ele também quer um high GP para o futuro, tal. E aí o segundo ano vai trabalhar. Tá. Então, assim, precisa de planejamento. Precisa. Não é só o visto, é também financeiramente, porque no caso só eu tô trabalhando agora, sabe? É pesado, a vida Sim, na Austrália não é pesado, barata. Não é barata, mas eu vejo que ainda a galera fala, o imposto aqui é muito alto e tal. Cara, o imposto na Europa é quase 50%. Então Sobre o salário? Então 50% ainda, é brabo. tipo, sabe? Uhum. E eu vejo, tem coisas aqui que eu vejo que fica mais acessível, por exemplo, numa situação que a gente tá agora de um trabalha e o outro não trabalha. Uhum. Na Europa eu já vejo isso muito mais difícil, porque, por exemplo, o aluguel aqui na proporção é bem mais barato. Isso é Se a verdade. gente quisesse morar Caramba, lá tá numa caro, casa, né? mas se a gente quisesse morar na Europa numa casa com um jardim, Teria que ir pros bairros mais afastados não, ou até mesmo morar em outra numa cidade. cidadezinha, Isso, entendeu? exatamente. E olhe lá, E porque você a nem gente... tá tão afastado aqui, né? Não. Você tá perto. Você tá o quê? Uns 20 minutos do centro. Ah. de carro. 15? 15. É que tem muito isso, eu acho que na Europa inteira, né? Na Irlanda eu passei por isso, né? Porque lá não tem prédio. A maioria dos prédiozinhos que tem é de 4 andares, né? Então eu acho que na Europa tem muito essa crise imobiliária há muitos anos. Agora a Austrália tá vivendo isso, né? De ter esse aumento dos aluguéis e tudo mais. Mas eu acho que a Europa já estava vivendo isso. E tem muita gente lá que é metade do salário para pagar aluguel. É uma É vida caro. é E muito aí, caro. assim, se você vai morar num grande centro e nem pense em morar no miolão, assim, tô falando numa Paris, numa Madrid, em Lisboa e tal. Ainda mais mas por você vai sertão morar turística, né? afastado, você vai ter que morar afastado, você ainda vai morar num apartamentinho pequeno, tal, porque não é caríssimo, é muito caro na proporção de quanto você ganha versus o quanto você vai pagar do aluguel. Qual que é o salário mínimo lá, tanto na França quanto em Dublin? Puta, eu não sei qual que é Eu o acho salário que, mínimo. eu acho que a última vez que isso foi, tava R$10,50 a hora. Tá. 10,50 a hora. 10,50. Comparando com o dólar, eu acho que ainda é um pouco menor, porque convertendo deve dar uns... Menor, você disse? Ou melhor? Menor. Menor? Porque deve dar uns 16, 10,50 de euro deve dar uns 16, 17 dólares. Entendi, E aqui, conversão. é bem abaixo 19, do mínimo. né? Ou subiu? Acho que é 21, né? Tá 21 já? Não sei. Eu só é sei por que eu aí. pago 120 Eu ganho euros pra mais minha que o mínimo. psicóloga e dá 180 dólares. Tá. Então é a diferencinha. Tá. E a 3 pra pessoa 4. tá falando agora no vídeo, mas que bando de gente mal informada. Cadê? Mudou e Estão fazendo um vídeo sobre Europa e Austrália E e não não sabe sabe. de nada. acontece. Mas Claro, não na tem Irlanda eu como. acho que... Mas eu acho que da França não devia mudar muito. É que o da França é um dos mais altos, porque o custo de vida na França Também, eu acho que talvez é um dos... Só perde pra, tipo, Suíça
Não, Suíça não tem como e comparar. Luxemburgo, sabe, assim? Aham. Mas a França, até quando eu viajava, por exemplo, ia pra Alemanha, para os outros países, eu falava, nossa, aqui é muito mais barato. Não, aí quando. Pra sair pra comer, Isso é uma pra coisa essas muito coisas. boa, né? Você tinha um salário melhor na França, eu também tinha um salário legal na Irlanda. Quando você viajava para outros países da Europa, você tava. Quando você vai pra tava Portugal, bem você momo, dá safe, dinheiro. exato. Não, você era tudo melhor. Então, o lanche você falava assim: isso daqui é 15 euros. Pra eles era, meu Deus, e pra nós era normal, mais um dia. Exato. Mas eu acho assim, era bom pensando eu, indivíduo, sozinha, sabe? Eu vejo hoje pensando você com outro, outras pessoas dependendo de você, o salário lá Não é correspondente. não chega, Não sabe? corresponde. Não chega pra É. você bancar o Pra custo uma vida de vida. solteira ou de Exato. casal, eu acho que ainda bate. Mas eu acho que, independente do lugar, quando você tem dependentes, a vida começa diferente, a né? mudar um pouco mesmo. É. Mas eu também sinto essa diferença entre Europa e Austrália. Tanto que lá, é óbvio, né? Eu vim em euro dessa vez. Então, eu vim com uma moeda que valia Muito mais, muito né? mais do que o dólar. Só que eu falei, cara, quando eu chegar na Austrália, eu ainda tava pensando em demorar um pouquinho mais pra vir. E aí teve um amigo meu que falou, ele falou, cara, o dinheiro que você tá fazendo aqui, você vai fazer lá. Você não vai ter dificuldade de arrumar emprego. Lá o salário mínimo é maior do que o daqui. Ele falou, cara, o que você tá fazendo aqui, você vai fazer lá. E dito e feito, eu cheguei aqui, eu optei de ficar alguns dias sem trabalhar. E quando eu cheguei em Adelaide, eu consegui um emprego assim de cara. E eu acho que é isso que as pessoas têm aqui. Tem gente que tem muita dificuldade por conta da língua, né? Cada um tem a sua experiência, não tem jeito. Tem gente que tem objetivos diferentes, então não quero trabalhar a não ser na minha área. Sim. Então eu vou me dar esse tempo. Eu acho que a palavra mesmo é planejamento. Aí, obviamente, o planejamento vai ser diferente. Exato. Né? Porque então, você tem que se saber você, seus vocabulários. eu você tem vim que- com $1.200 em 2015. Eu não tinha como me planejar. Eu falava assim, é o que aparecer, É o que aparecer, querida, né? e vai. Exato, exatamente. E fui. E agora você veio com o Working Holiday, né? E esse visto, ele requer que você trabalhe na fazenda por 2 meses, é isso? Se eu quiser renovar o visto. Isso é o Working Holiday europeu? E porque tem um brasileiro agora, não tem? Saiu agora, eu acho que é o primeiro ano que tá rolando brasileiro. É a mesma coisa? Eu acho que não. Não. Eu acho que, ou talvez eles não possam renovar, eu posso estar falando uma coisa totalmente errada, mas é que é algo muito novo. E é bem limitado, eu acho que são só 500 vagas. O europeu não existe esse entendi. número. Depende também do país da Europa. Existem alguns países europeus que eles pedem o exame. Aham. O meu é o italiano, eu não precisei fazer, eu só precisei pagar o visto. Isso, são tudo 2 online. meses na fazenda ou 3? São 88 dias. 88 dias. 88 E aí você dias. pode ficar 2 anos no país. E aí eu tenho a oportunidade de renovar para o segundo ano. Aham. Aí se eu quiser renovar para o terceiro ano, eu preciso ver, aí entra a faixa etária, né, se eu tô Aham. dentro de tudo isso. E aí para renovar para o terceiro ano precisam ser 6 meses. E você tem alguma limitação de trabalho ou não? Você... Não, eu posso trabalhar full time, a única limitação que eu tenho é que eu só posso ficar na mesma empresa durante 6 meses. Então durante um ano eu posso trabalhar em O 2 que já lugares. dificulta um pouquinho na questão de sponsor, Depende né? muito do que você tá procurando. Então, na farm que eu tô fazendo agora, eu vou ficar um pouquinho a mais dos 88 dias, né? Vai acabar dando um pouquinho a mais. Então, já é um lugar que eu descartei. Mas existem muitas empresas aqui na Austrália. É o amor. Tá puxando. É o amor. Tava querendo de volta. Tá querendo. Calma. Já volto já. Vou Cheguei na agora. Austrália agora. Aqui na Austrália existem muitas empresas que têm projetos, né? Então eu já vi muita coisa, até já conversei com muitos profissionais no LinkedIn, até mesmo no Gumtree, que existem os projetos. Então são 3 meses, 4 meses, 6 meses. E vai depender muito do que você quer. Eu já decidi chegar e fazer a farm direto para eu me livrar e ter como garantia o segundo ano. Tem gente que opta por fazer no meio ou deixar para o final, porque não sabe se vai querer renovar. Eu acho que eu tomei a melhor decisão de realmente chegar e já fazer. Se você Mas sabe por que isso você que quer você foi ficar. pra Adelaide? Também, eu queria algo novo, eu queria, eu morei aqui 3 anos, né? Eu queria sair de Queensland pra tentar algo novo. Eu tenho uma amiga que mora lá e aí ela falou, cara, vem, as oportunidades daqui estão sendo bem legais. E eu acredito que, analisando do que eu vi de farm, porque eu já vim com essa ideia certa mesmo de chegar e fazer os 88 dias.
E aí eu dei uma pesquisada em todos os grupos ali de pessoas que trabalhavam em farm. E lá em Adelaide as coisas são mais tranquilas por conta do clima e do trabalho. Então aqui eu ia ter... o trabalho na farm no geral pra você? É pesado no geral, não é um trabalho fácil, né, que você vai... 8 horas diárias? No mínimo, são no mínimo 8 horas diárias. Não é uma coisa fácil, né? É muito braçal, por mais que eu estou na parte do packing, né? Então tem gente que faz toda a colheita, que é embaixo de chuva, embaixo de sol. Eu tô dentro de um galpão, então todos os dias é a mesma temperatura. Então isso pra mim é ótimo. E é isso, tipo, aqui eu sabia que eu ia passar muito calor, por já ter morado aqui. E muito das farms que eu vejo era de chão. E aí eu falei, chão, cara, né? não vai dar. Então eu tô fazendo, eu tô trabalhando numa farm de maçã e cereja. Então é tudo aqui na minha altura. É cansativo porque eu fico em pé o dia inteiro e é muito braçal, porque é caixa atrás de caixa. Mas em relação ao que eu estava pesquisando em New South Wales e aqui, até mesmo eu vi lá em Western Australia, eu curti mais lá e eu já tinha minha amiga que estava morando lá e eu falei, cara, vamos recomeçar num estado novo. Sim, e Adelaide foi o que mais casou com o que eu estava procurando. E o visto Working Holiday tá mais fácil do que o visto de estudante? Fácil no quesito Fácil do quê? de, acho que menos perrengue. É que também hoje em dia você já tá mais madura, né? Sim. Mas você acha que a pessoa que chega aqui na Austrália com Working Holiday, ela tem mais vantagem do que o visto de estudante? Acho que não. Eu acho que você mesmo faz as suas oportunidades surgirem. É mais fácil por ser mais barato. Eu não preciso comprovar dinheiro. Eu só paguei o visto, né? Não precisei de exame médico, eu não precisei de comprovação, nada. Então, E você pode trabalhar full time. e eu posso trabalhar full time, mesmo com essa restrição de 6 meses, né? Tá. Em cada empregador. É uma mão na roda, não tem como falar, né? Comparando São 2 anos, a né? Amanda que veio com visto de estudante, que teve todo esse perrengue de achar as pessoas que iam fazer as declarações e tal. É muito mais fácil para você vir. Eu não... E aí, o europeu não tem também esse negócio da vacina, da febre amarela, que o Brasil precisa ter. Então, é sem preocupação. E o meu visto saiu em 3 dias. Eu apliquei tudo online, são perguntas super simples. Sim. Então tem uma facilidade. Tem a facilidade. Mas estando aqui no dia a dia... Acho que não muda, não. Porque também principalmente tem que agora, farm, porque agora que abriu pra todo mundo trabalhar full time, eu acho que tá todo mundo igual e tá todo mundo agarrando essa oportunidade. Sim. Isso eu tô vendo muito. Essa é a diferença que eu vejo de eu estar morando aqui agora do que em 2015, né? Porque em 2015 a gente não podia fazer mais de 20 horas. Né? E quando você fazia, você falava, meu Deus, alguém vai bater, Vão me prender. eu vou Vão ser me denunciar. deportada e vai ser comigo. E agora você vê que as pessoas realmente estão tendo essa oportunidade e a Austrália viu o quanto é necessário isso, né? E tem muita gente ganhando oportunidade de um visto melhor porque tá podendo trabalhar mais, Exatamente. né? Porque a empresa não quer perder essa pessoa. Vai depender de você. Tipo, independente do que você estiver fazendo, faça o seu melhor, cara. Dê o seu melhor que o resultado vai aparecer. É porque eu acho que tem muita gente, por exemplo, que tá no Brasil, que tem e fala, eu acho que meu avô era italiano, será que eu devo ir pra Itália fazer meu passaporte? Ou eu vou com o visto de estudante mesmo pra Austrália e vamos aí? Depende do que você quer. Eu sempre... Também não é fácil achar a documentação da Não é fácil. Eu tive fácil. muita sorte, cara. Eu tive muita sorte. Eu sabia que alguém tinha vindo da Itália, né? Porque, além disso, você tem esse privilégio, porque eu ainda sei da onde a minha família veio. Tem gente que não sabe de nada. E aí, eu falei, tá... tive o convite para ir para a Europa, eu falei, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu sabia que alguém tinha vindo da Itália e eu achei toda a minha documentação em uma semana. Caramba. Então eu falei, talvez é para ser. E aí achei essa documentação, não é barato, porque você tem que tirar tudo, você tem que traduzir, você retificar. É um processinho que te deixa na dor de cabeça. Tem gente que faz isso no Brasil, né? Fica esperando na fila 10 anos para fazer. Nossa. Então, assim, se você tem a possibilidade, eu acho que é uma coisa muito gratificante, né? Porque, realmente, eu morei lá na Itália, conheci... E é uma opção a mais também, né? É uma opção a mais. Então, dos males, assim, se nada der certo aqui, eu Partiu ainda... Dublin. Com certeza! É a primeira coisa que eu tava pensando. Seu Não, eu não passaporte você tirou odeio faz tempo? Dublin. Pra deixar claro. Como meus avós são espanhóis,
o meu pai, quando ele nasceu no Brasil, todos os filhos dos meus avós nasceram no Brasil, mas eles casaram e foram pro Brasil. Quando meu pai nasceu, ele já automaticamente conseguiu o foi. passaporte. Então meu pai tinha passaporte. Entendi. Então quando É eu uma e coisa meu irmão muito a gente direta, né? nasceu, Já foi natural mesmo já de- natural, Não foi nada perrengue. Maravilha, né? É isso, muito bom. Você pensa em fazer o seu, né? Mas só de correr Eu atrás. penso em fazer, mas é que aí agora com o australiano também, né? Já dá aquela Ai, preguiça, nossa. né? Agora tem australiana. Ai, senhora. Um dia a gente vai também falar isso. Eu vou ter Você três. vai ter 3. Não E pode? você também vai ter Pode. 3. Eu acho que eles não se conversam. Então, Não, pode. o de sangue É. pode Pode. quanto você quiser. pode. O nosso que é o problema. Ah, tá. Então, assim, o italiano... Well. Mas eu tenho uma vantagem aqui, Eu sou Vitor. editor, eu posso cortar essa parte. Eu tenho vontade, mas eu acho que eu não tô pronta pra mais um perrengue, Mais sabe? um Não, é. Deixa eu me acostumar com esse primeiro. Se pegar nossa pasta de documento aqui de visto, cara, nossa, É é um um formulário que não negocinho, acaba um mais. negocinho Vocês sabem, né? É. O seu marido, fazendo mestrado, você pode trabalhar full time? Full time. É um mestrado, deixa, né? Você trabalhar full time. Full time. É um visto de estudante. É um visto É de um estudante, 500, subclasse 500, né? Caro. Caro. Tudo caro. Eu imagino. Mestrado caro. É. Tudo caro. E paga na hora, né? Não é que você paga por mês. Tá. Não, na verdade ele paga. Na verdade você paga por matéria feita. Então, por exemplo, Ah, é isso mesmo. você vai fazer 4 matérias, você vai pagar por 4 matérias. No caso, ele fez 4 logo que ele chegou. Agora que é summer, ele tá fazendo uma, ele foi lá e teve que. E desistiu. Problema teu. O Eles quê? não devolvem o dinheiro. Não. Porque na faculdade do Brasil, você parou aquele mês, você parou de pagar, né? Não. Uhum. Você paga o crédito inteiro, sabe? Então, se você quiser desistir no meio, já era. Então, você vai pagando à medida que você vai fazendo. Entendi. Então, por exemplo, por ele estar antecipando muita coisa, o primeiro ano a gente vai pagar muito mais do que a gente vai pagar Sim. no E segundo por ano. ser imigrante também, pra não ser só cidadão australiano, tem uma diferença de Tem preço, uma diferença gigante. Eu acho que o australiano, ele paga 30%. A menos. Caramba. Não, ele, tipo, por Do né? Só valor? paga 30%. ele paga De 30%. 10 mil ele paga 3. Exato. Porque ele vai pagar depois no resto da vida, né? Que é aquela Não, dívida. acho que não não. tem a dívida? Não. Não é subsídio do governo. É? Ah. Não é nem Porque- que ele paga menos, é que o curso Ele o curso faz é o 10. subsídio nos 30%, que já é pouco. Isso. O Caramba. governo subsidia 7 mil, aí ele financia os outros 3 para ele pagar o resto da vida. Entendi. Que aí Vamos fazer uma vai faculdade? descontando no Agora salário, vocês têm né? que fazer, aproveitar, É, eu vou fazer essa mestrado. Vamos fazer essa Não, faculdade? Não quero estudar. Eu desisti 4 vezes da faculdade então no Brasil. tenta agora de novo. Não, melhor não. Em inglês. Nossa, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tentei fazer TI uma vez, desisti. Aí tentei fazer publicidade depois 3 vezes. Na quarta eu falei pra ela, não, agora eu vou levar a sério. Passou 2 meses, falei, não dá. Não dá. Não é pra mim, não é A pra gente mim. tava não é pra indo mim. fazer trabalho, ele me levando junto pros trabalhos de faculdade, né? Num sábado de manhã, que ele precisava da minha câmera. A gente chegou na frente da casa do menino que ele ia fazer o trabalho, ele falou, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não queria estar aqui num sábado de manhã. Larguei o grupo na mão, virei o carro e falei, vambora, vou largar a faculdade de novo. Tchau. Falei, tchau. Pessoal, cadê você com a câmera? Eu desisti. Eu desisti. Eu desisti. Arrume outra. Chega. Arrume outra. É isso aí. É isso aí. E a gente falando aqui, não importa o que você faça, faça o seu melhor. Eu Exato, desisti. se esforce. O meu melhor é desistir. Mas eu sou muito bom em desistir. Eu Mas desisto como ninguém. olha a edição desse vídeo aí, Brasil. Precisou de faculdade, não é dom. Mas aí que tá, porque eu tava trabalhando há muito tempo já na área e, tipo, eu já tinha uma experiência, chegava na faculdade, vamos lá, Photoshop básico. Sexta-noite. Vai lá em arquivo novo. Criar novo. É que eu sou a pessoa que E eu precisa lá, disso. meu Deus, eu tô pagando R$2.000 por mês isso aqui. Eu Fala, estaria não. ainda anotando. Eu também fazendo um videozinho, falou, como é que eu Setinha, por favor? novo. Eu falo que nesse sentido a Taça é muito diferente de mim. A gente teria se odiado se a gente tivesse conhecido na escola. Sim. Porque eu seria o cara que não faz nada e fala, e copiou a matéria? Nossa, que já fiquei Me com empresta ódio. seu caderno. Mas eu já fiquei com ódio nesse momento. Que eu ia fazer um caderno novo com a anotação errada pra você ir mal. Não daria certo, né? Não daria certo. Não. A gente se conheceu em época de escola, mas graças a Deus era separado. É, Porque não ia dar, não. não ia dar certo. Tá, então vamos lá para as perguntas que foram mandadas aqui. Qual você tinha falado? Deixa eu ver aqui. Primeiro, qual povo mais acolhedor você acha entre europeus ou australianos? Quer responder primeiro? Pode responder.
Então, acho que a gente até falou um pouquinho disso, mas eu acho que vai depender um pouco da experiência que a pessoa tem, sabe? Onde ela tá, a cidade que ela tá. Mas em relação a acolher, eu acho que o australiano, ele tá mais aberto no sentido que eles precisam da gente, sabe? Mais do que o europeu precisa hoje. Aham. Então, eu sinto que aqui você é mais bem acolhido. E até mais, é engraçado isso, até na questão do inglês. A gente vem pra cá, a gente fala, eu não falo inglês, meu inglês é ruim, ou tá, eu falo inglês, mas meu inglês não é o deles. Nosso inglês nunca vai ser o deles, ponto. Sim. A gente sabe ponto, disso. Aceite. Aceite, exato. Aceite. Mas eu sinto aqui que eles acham a gente o máximo, pelo fato de, pô, você fala inglês. Eu não falo, Sim. eu só falo inglês. Sim. E mal. E mal. Eu falei isso Com no outro sotaque vídeo, ruim. mas eu repito, o australiano ele é muito gente boa, cara. No geral, assim, ele é muito receptivo, ele é muito de fazer piada, ele até lembra um pouco o brasileiro. Não tem Eu aquele acho. calor Não é aquele brasileiro. negócio de abraçar e beijar. É que já né? tem um pouco mais na Europa isso, né? Do, O francês, do ele beijinho, beija, né? do abraço e tal. Tem mais esse Tem um contato. pouco mais, Aqui não tem tanto. Não tem. Tem tanto Mas eu banho. sinto que tem um banho. Também. Eu acho que tem isso, Frio. sabe? Eles até têm um pouco de... Eles admiram um pouco a Sim. nossa coragem, entendeu? Você vem Sim. aqui, você tá do outro lado do mundo, ainda mais a gente, é realmente do outro lado do mundo, sabe? Eu acho que é uma geração também que é filho de imigrante também, né? É. Porque não é um país tão velho, assim, historicamente falando. E eu vejo no trabalho, assim, como eles admiram a gente, no sentido de que a gente é esforçado, Sim. sabe? Que a gente Corre atrás. corre atrás, que a gente fica lá, não, quero mais, tipo, não, calma, sabe? Então, eu acho que tem essa coisa, então, pra mim, eles são mais acolhedores, assim, que os europeus, mas pelo cenário, pela época que a gente tá, o mundo hoje, entendeu? Talvez 40 anos atrás era diferente, não sei, Pode ser. sabe? Mas hoje eu acho que sim. Não, eu também concordo. Eu acho aqui mais receptivo. Eu acho que também por eles terem mais contato Com imigrante? com o imigrante de várias nacionalidades. Sim. Né? Porque é isso. Lá na Europa eu sinto isso do contato físico. Não é igual o brasileiro de chegar, abraçar muito e tal. Mas existe esse contato, né? Todo mundo chega e se cumprimenta com um beijinho, com aperto de mão e tal. Que aqui você não sabe se você dá a mão, se você... Eu Oi. já levei umas mãos na teta aqui. Exatamente. Vai dar um abraço, vem a mão, eita. É um samba da mão. É o samba. Faz uma namastê. Arigato. Boa noite. E então eu sinto essa parte da Europa mais calorosa, né, de ser similar a nós, mas aqui eu acho também o pessoal mais receptivo de querer também saber da sua vida, né? O meu chefe, que é dono lá da farm, ele fica impressionado, cara. E tipo, ele nunca, eu comentei isso com vocês, né? Ele nunca veio pra Brisbane. Tudo bem, eu nunca fui pra Amazônia no Brasil. Só que você comparando, né, a qualidade de vida que ele tem aqui, o tanto de dinheiro que ele faz, né? Ele tem condições de fazer viagens e conhecer. Ele fala, cara, minha esposa, o sonho dele é ir pra Europa. Eu falei, condições, não é um problema, né, meu lindo? É só a vontade Só mesmo comprar de o embarcar. É que é Ele não longe tem nem também, passaporte. Né? Tem isso também. A Austrália é longe de tudo. Ele não tem passaporte. E ele fica assim, cara, como é que funciona isso? Como é que faz? E aí ele fica... E a gente, todo dia no almoço, ele para lá pra me perguntar alguma coisa. E ele acha demais isso, de eu ter tido a coragem de sair do meu país, aprendido uma nova língua, ter recomeçado. Ele falou, e não foi uma vez, cara, você Foram fez 3 isso vezes, né? 3 vezes. Tipo, isso é muito legal. E eu acho que é isso que puxa mais, assim, o australiano dele ver todo o seu acolher. esforço e tudo mais. Eu acho que essa parte do receptivo, eu também fico mais com a Austrália do que Eu com não a Europa. conheço o europeu, mas a gente esteve recentemente nos Estados Unidos e a gente percebeu que o australiano é um povo muito mais feliz Muito. Ah, sim. do que o australiano e provavelmente também que o europeu, né? Porque aqui o clima, aqui em Brisbane, por exemplo, o clima é bom, a galera que trabalha em serviços, eles estão ganhando bem. Estão ganhando bem. Então eles estão sábado de manhã ali, eles estão felizes, porque eles estão ganhando $25 a hora para estar Exato, te atendendo. sim. Então, tipo, a maioria Não é das vezes- todo dia Não também. é todo dia, Não, óbvio. né? Não, mas todo é mundo tem Não, um dia porque o ruim. pessoal acha que eu vou pra praia todo dia, que eu tô feliz Vai, todos sim. os Vai pra dias. praia Tem todo vezes que eu tô a dia. fim de tacar maçã no meu chefe. Não é assim também. Ai, oba, maçã. Não é. É difícil. Não é um
trabalho fácil. Só que você fala, cara, eu tô no... Não, é óbvio. Quando você bota pra pensar tudo, eu tava trabalhando no conforto da minha casa, no computador, eu não precisava me preocupar com nada. E eu prefiro estar aqui. Você fala, é isso, eu tô no caminho certo. Você se sente acolhida. Exato. Você eu sabe... vou pra lá, o pessoal vai conversar comigo, eu não vou fazer um trabalho totalmente fechado. Vai ter essa interação. Você vai ver essa as interação. pessoas de novo, né? Você passou 2 anos sem ver ninguém. Exato, só a janela da minha casa. Que feliz. E o frio. E o frio. E a não, neve? o frio do lado de fora, né? Dentro da minha casa estava quentinho. Estava quentinho. Mas é isso, eu gosto também... tudo aqui me faz me sentir bem. Eu acredito que possa ser algo relacionado com o primeiro lugar que eu morei fora também. Eu acho que todo mundo vai ter um carinho a mais, né? Então, eu tenho amigas que foram fazer intercâmbio em Dublin e elas têm esse carinho pela Irlanda muito grande, que é totalmente diferente do que eu tenho. E aí eu lembro disso, quando elas falam, né, que o olhinho brilha, eu tenho isso com a Mas Austrália. meu primeiro intercâmbio foi pra Londres, eu não senti isso. Mas demorou quanto tempo lá? Um mesinho. Então, eu acho que você não teve esse negócio de tipo assim, pode eu ser. tive um emprego e a minha vida começou a mudar. A sua vida Entendi. começou a mudar realmente aqui. Que verdade. daí você teve a estabilidade financeira e tal. Eu acho que isso puxa Porque também. é o que te muda, né? Porque quando a gente sai do Brasil, a gente nunca mais vai voltar àquela ser aquela pessoa. Nunca Exatamente, mais. exatamente. E Eu acho que tem coisas- esse pezinho. E eu acho que tem coisas quando você sai, né, que você vai fazer um intercâmbio, independente da condição, né, se você vai como estudante, não é? Você sai totalmente do seu dia a dia, da sua zona de conforto, dos seus amigos, de tudo. Então, é sempre um desafio novo. Então, meio que todo dia você sente uma conquista também, Sim. sabe? Hoje eu consegui pedir um café. Exato. Hoje eu consegui fazer uma compra sozinha. Aprendi uma palavra nova. São pequenas coisas que vão mudando o seu Hoje eu dia. peguei um ônibus do outro lado do mundo, saí de um lugar que eu cheguei no lugar que eu queria. Exato. É uma conquista. Exato. Não, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu fui, né, pro meu trabalho, e eu não sabia como falava canudo. E eu aprendi que era straw. E eu contei isso pra minha chefe na época, e isso gerou uma baita de uma conversa, que ela falou, tá, e como é isso em português? Ah, na minha língua é tal. E a gente ficou falando horas e horas de canudo. E eu falei, cara, é isso que une o pessoal aqui, tipo, a sua pequena conquista vai fazer com que uma história venha, e aí ela contou de que ela não sabia falar guardanapo. E aí a outra pessoa chegou e começou a falar outra coisa. É isso que eu acho que faz a diferença. E Agregação de a perrengues. agregação de tudo. Agregação E aí, de perrengue no inglês. e aí meu chefe australiano chegava e falava assim, cara, vocês estão falando isso e eu só sei falar sei inglês, essa uma palavra. língua. E aí ele falava, isso é muito legal, eu ficar ouvindo e tal. Ele falava algumas palavrinhas em português e em espanhol também. Obrigado, samba! Mas isso é legal dele conhecer Caipirinha. uma nova cultura, Sim, tipo, sim. de você poder mostrar, né, da onde você veio, como que é. No Guzman mesmo, a gente explicando pra eles que essa era a nossa refeição diária, que o brasileiro gosta de comer arroz, feijão, tem uma carne, salada, tal. Eu falava, era isso que a gente comia todos os dias. E pra eles era tipo assim, meu Deus, é pesado, né, menina? Como é que trabalha depois? Como é que trabalha depois? Isso já era um assunto. Mas vocês mandam um sanduíche que é muito mais Exato. calórico Eu fico e muito muito pior, mais gente. pesada com esse sanduichão. Ah, pois é. Maionese, ovo. Subway. Acham que tô comendo saudável no Subway. O brasileiro tem isso, né? A gente fala que quer comer comida, que tipo, significa o Hoje arroz, eu tô com feijão e... vontade de Saudade de não- comer comida. Saudade de comer comida. E a gente meio que perdeu o hábito de comer comida, né? Todo Tipo, dia, sim. Comer muita pasta, ou Come bastante japonês, come bastante tailandês. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui também na Austrália. Eu nunca Sim. tinha comido um curry na vida. Cara, você abre o seu paladar Leque, gastronômico, você fala, Sim. meu, que demais. Tailandês, tem um indiano, tem tipo, você vai puxando umas coisas. O japonês não é só sushi. Exatamente. Tanto meu pai e minha mãe ficam, mas como é que você se vira aí sem arroz todo dia? Eu falo, tô de boa. Não sinto mais essa E necessidade se tão quiser grande. tem, né? É, Não é? óbvio. Se Sim. quiser tem, mas a gente Sim. não quer comer arroz e feijão A todo gente dia. recebe mensagem da galera perguntando se dá pra trazer panela de pressão, que eles estão preocupados de ficar sem feijão. Tipo, a preocupação Calma. da pessoa Quem calma. tem feijão na Você Austrália? vai ter mais problema. Você encontra feijão aqui. E tem o relaxa. Guzman. E E tem tem o arroz, Guzman. feijão. Tá E é uma pronto. delícia. Minha mãe odiou mexicano. Eu falei, quase comida brasileira.
Nossa, eu amo mexicano, cara. Amo. Próxima pergunta. Qual que era a outra? Tinha mais uma. Era sobre o custo de vida, sobre... Não, que tinha você... uma outra também. Mas o custo de vida é boa também. No geral, vocês achando pegar um emprego, talvez com salário mínimo, qual que é mais fácil de morar? Qual que você consegue se virar mais melhor confortável. com o salário mínimo, né? Europa ou Austrália? Eu acho que quando você ganha na moeda do país que você tá, as coisas já se facilitam, né? Os primeiros meses sempre vai ser um perrengue, Sim. porque você veio ou com pouca Convertendo. grana, E o real é muito fraco convertendo em e tal. relação ao mundo. A partir do momento que você começa a ganhar na moeda local, as coisas fazem diferença. Eu acho que o custo de vida que eu tinha na Europa, por estar sozinha, era muito alto. Então, meu aluguel era muito alto. Sim. Eu não queria mais dividir casa. Então, eu dividi a casa uma época, e daí eu fui morar sozinha, então o custo já era maior. E foi algo totalmente meu, né, pessoal. Porque tem gente lá que divide casa com 10 pessoas e paga um aluguel muito mais barato. Eu queria ter mais essa qualidade de vida morando sozinha. É uma coisa que vai vindo também com amadurecimento, com a idade. Exato. Você já tá fora do Brasil, já tem... Exatamente, exatamente. Você não quer dividir, né? Mas em relação a mercado, essas coisas, eu tô achando aqui muito mais caro do que da época que eu tava morando em 2015. tá bem E em mais relação às coisas da Europa, eu acredito que por estar perto de muita coisa, o mercado lá seja mais em conta. Sim, porque você não tem que fretar um avião pra trazer tomate pra cá. Exato. E eu comia o queijo feta da Grécia, o pecorino da Itália, tudo ali é tudo de pertinho. Adelaide. Da Amanda. Flavors Apple. Essa parte do mercado, eu ainda tô um pouco assustada na diferença, né? Eu não lembrava que aqui o limão era $1. Ah, você não cada- lembrava? Não, porque eu pagava pouquinho lá no limãozinho. Mas também piorou muito esses últimos meses Sim. com a inflação daqui, Sim, subiu não, muito. comparado com 2015 já, de quando eu morava aqui, eu já tô achando tá bem mais caro que mesmo. cresceu. Óbvio, o salário também aumentou, as condições de vida também estão boas. Não é que a gente passe mal, Uhum. a gente more mal. É que as coisas estão aumentando conforme Sim. o tempo está passando. Agora, em relação ao aluguel, eu acho que aumentou, mas continua ok comparado com o que você ganha. A Europa eu acho mais caro. Em relação à alimentação, eu acho a Europa mais em conta do que aqui. Pode ser que daqui a uns meses eu mude de ideia. E eu também sentia que eu saía mais lá, em relação a A vida conhecer noturna restaurante. também, né? Porque a vida noturna lá é muito maior do que daqui. Aqui ainda existe. Aqui é inexistente. aqui é Aqui a inexistente. vida noturna é até às 8h30. Então lá eu tinha mais essa rotina de... Lá é muito forte, né? Pub, então eu sempre estava indo em algum pub diferente. E daí sempre você tá se socializando nessa parte, né? De estar saindo e tal. E aqui eu já acho que eu faço menos. Então eu saio menos e mesmo assim eu gasto mais no mercado. E eu ainda tenho essa rotininha de tentar fazer a marmita para eu comer bem, para me alimentar bem por conta do meu trabalho. E eu sinto que eu tô gastando bem mais aqui de mercado do que lá. Entendi. E transporte público, lá eu não usava, porque eu trabalhava de casa. Mas eu achava o transporte público lá numa média ok. Existem planos do governo que facilitam, né? O estudante paga menos. Tem algumas empresas que pagavam também o transporte. Não é todo mundo lá que tem carro, porque é muito perto de você chegar nas coisas. Eu fazia a maioria das coisas andando. Aqui eu tô tendo carro pela primeira vez, da outra vez eu não usava. Porque realmente eu preciso do carro para trabalhar na farm. E eu tô achando ok. A minha vida lá em Adelaide não funcionaria sem um carro. Sem o carro. Eu acho que tudo que você falou, eu concordo. O fato do carro aqui, eu vejo que a Austrália... Mas, gente, é um país grande. Não tem jeito. Você precisa de carro. É. Lá, a questão do transporte, lá você compra o ticket do mês. Então, você vai pagar... Eu acho que eu lembro... É isso mesmo. Isso é um preço de 5 anos atrás, mas eu acho que eu lembro em Paris, eu pagava 70 euros Pro mês. pro mês. E você usa quando você quiser. Aqui acho que é 70 por semana, se bobear. E aqui é cada, né? Usa de manhã, quer usar na hora do almoço, já vai pagar de novo. Sim. Então, o transporte é mais caro e a alimentação, com certeza. Mais caro aqui? Aqui. Nas duas coisas. No mercado, aqui é mais caro, mas, porém, se a gente for comparar com o Brasil, a gente tá quase lá.
porque o Brasil está caríssimo. Caríssimo. Tá. Tipo, a nossa compra aqui de família da semana, se eu converter para real, eu tava gastando quase a mesma coisa no Brasil. Caramba. Convertido em reais. 3 dolinhos. Faz tempo que eu não R$3, faço. né, o dólar. Sabe? essa compra. Então, assim, a Europa eu acho que é mais barato mesmo, mas o mercado nos últimos tempos no Brasil aumentou tanto, que eu acho que tá caro sim, mas a gente tem que dar as condições da Austrália. É uma ilha no meio do nada, tal. Então, até que tá ok quando você compara com o Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, sabe? Mas o que eu acho que talvez aqui é o mais caro é sair pra comer. É Cara, bem caro, é né? Sair pra jantar aqui. É caro. A gente achou bem caro. Não é um programa que você pode... Tipo, no Brasil, no Brasil também tá super caro, mas na Europa isso é muito... É mais frequente, né? É mais frequente. Você E sai na ainda a quinta, gente você sai tem na o sexta, costume você de sai dar no as tips, sábado. né? Então é mais a conta mais as tips. Então, lá eu tinha isso. Eu sinto que a gente socializava mais, né? Não tinha tanto esse negócio de chamar pra ir na casa. A gente vai jantar fora. Exato, exatamente. E tipo, um drink, por exemplo, lá na Europa, sei lá, um Caraca, Aperol, 10 euros, né? 8 Drink aqui é um euros. absurdo. Um drink de Aperol 20 aqui é euros. Não, a $20. pint aqui, meu Deus do 18 a céu. 22. Entendeu? Eu acho que essa É parte... porque o tax do álcool é muito alto, né? Eu acho que ele tava 100%, né? Que eles iam aumentar. Não lembro, não sei É o que é. extremamente alto, que é justamente para não incentivar Não as pessoas incentivar. a beberem. Porque a E eles Austrália tem gastam, eles nem ligam, né? Não. Eles A Austrália gastam tem um loucamente, problema altíssimo de Gambling Gambling e álcool. alcoolismo. e alcoolismo, né? Então eles fazem isso que é para não incentivar as pessoas a beberem. Mas isso não é um problema. Não é um problema, porque eles ganham bem. Porque eles ganham bem. E é engraçado. Mas eu acho que é isso, sabe? No geral, mas eu ainda acho que o custo de vida aqui, dada a proporção do salário, é melhor. Comparado com a Europa. No geral, comparado com o Brasil. no geral eu ainda também é acho. melhor. Porque foi o que eu falei, na proporção, se você for colocar na sua conta o aluguel e as outras coisas, o aluguel é mais pesado. E aqui, na proporção do salário, o aluguel, ele é bem menor do que comparado na Europa. Sim. O aluguel na Europa... Cara, É muito caro. É muito alto. E no Brasil também tá um absurdo. Isso é um fator de comparação que nós três não temos, né? A vida no Brasil, porque nós três moramos... A gente morava com nossos pais. Com pai e mãe no Brasil, né? A gente não tinha nossos gastos no Brasil, né? Não, A ela gente... não, ela tinha apartamento. Então, sim. ela é diferente de nós entendi. três, né? Porque ela tinha a vida dela de família, de casal no Brasil. Ah, tá. E ela Gente, consegue em São comparar Paulo, com um lugar a em mais. São Paulo, se você quer morar num bairro legal, assim, não tô falando bairro legal, um AP pro casal, tal, no mínimo 5, 6 mil reais. Nossa. Cara, é uma conta que não fecha, né? É bem tipo, fora da realidade. Dá 1.800 dólares. É o mesmo preço. É o mesmo Se preço. você for pensar, é o mesmo preço. Só que lá Ganha em real. Você ganha, Ganha real. gente. Não, e Você ganha 3 vezes menos, né? Às Ganha em vezes. real. entendeu? Então, assim, na proporção, eu vejo que principalmente quando a gente olha o aluguel, aqui, comparado com o salário mínimo, ou mesmo, né, por exemplo, eu comparando o que eu ganhava no Brasil, eu sempre trabalhei na mesma empresa, na mesma área. Comparado no Brasil, comparado com o que eu ganhei na França, comparando com o que eu tô ganhando aqui, porque eu tô na mesma área, aqui é muito melhor. Quando você vê no nível de o quanto a gente... O que você troca, né? Exato. O que a moeda te compra, né? Exatamente. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas esse negócio de ganhar semanal ou quinzenal, pra mim funciona muito melhor. Eu também E não eu acho que a amo. gente se Óbvio, reestrutura muito é. mais fácil. Você tem noção maior Não, porque do o que tempo ele é dividido em semanas. O mês ele é só uma referência. Ele não é dividido em meses. Por isso que o Brasil tem 13º e a Austrália não tem. É. Porque lá você tem que compensar pelas semanas que você não ganhou. Porque você trabalhou de graça aquelas semanas. Porque fica meio aleatório, né, quando você paga por mês. É. Na semana não, na semana tipo, é sempre ali, 7 dias, sim. 7 dias. É, 7 tanto dias, que 7 quando eu dias. voltei, aí eu comecei a trabalhar, aí você fala, cara, eu não tenho que esperar até o próximo mês, eu já tô Lá recebendo. Em Dublin era por mês? Mensal. Aí eu sofria. Mas aqui eu recebo mensal. Sério? Sério? Mas é mais raro isso Mas é aqui. mensal ou 4 semanas? Não. É tipo... Não, é todo dia 15. Ah, sério? Caraca. Nossa, isso é bem... Nossa, você é a primeira pessoa que eu Eu ouço falar também. disso. Eu também. É todo dia 15. Eu recebo toda segunda. O seu é semanal, o Nossa, meu é gente, quinzenal. eu ia preferir assim. É muito bom. Porque no muito Brasil, bom. a gente recebe dia 15 e dia 30, né? Você recebe dia 15 uma parte, dia 30 outra. No Brasil eu recebia só mensal. E aí aqui é mensal, então dá uma Nossa, eu não distru- sabia. Porque o resto das contas aqui é tudo É ou tudo semanal semanal. ou fortnight. Quinzena. Então dá uma... Dá uma quebrada, Dá né? uma Você tem que quebrada. pensar, semana que vem eu vou pagar o quê? Exato.
Mas... Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que ficou de fora? Não tinha outra pergunta que você falou? Não, era só isso? Não, Era a só gente isso? acabou falando de tudo. Somos muito completos. Muito completos. Nossa, é um canal de milhões. Tá louco. Você quer deixar claro que você não odeia Dublin? Ah, você vai cortar que eu sei. Não vou cortar, pode falar. Você vai. Pode não. falar. Fala bem paradinho. Fala bem assim, pausado. não ouviu no Fala vídeo. Fala bem pausado. Não. Não, eu acho que pra finalizar, dependendo do que a pessoa... Ah, eu quero sair hoje do Brasil e ter a experiência de morar fora. Eu acho que vale muito isso de você ir cortando o que você deseja, né? Lembrar que na Austrália não faz calor 24 horas por dia, 12 meses no ano. E também que na Irlanda não vai ser um péssimo lugar pra você morar. Eu acho que você vai precisar ter foco no que você quer, né? Meu, tem canal de tudo quanto é lugar. Meu, vá atrás, pesquise. Eu vim totalmente despreparada. Eu não seguia nenhum grupo do Facebook na época. Eu também que não. Eu nem sabia que tinha. Eu fui entrar nos grupos quando eu cheguei aqui. Uhum. E aí, isso foi totalmente, nossa, imaturo da minha parte, porque eu falei, cara, eu perdi tanta informação que eu podia ter colocado ali na lupinha do grupo e ter achado tanta coisa. Eu fiquei em homestay a primeira vez que eu vim pra cá e eu não gostei dessa experiência. Poderia ter economizado esse dinheiro e ter investido num lugar mais legal pra eu ter ficado. Então, eu acho que é isso. A pessoa que quer morar fora do Brasil, além de se preparar, né, financeiramente e tudo mais, pesquise. Não vá no óbvio, pesquise as coisas ao redor, que você vai encontrar algo que bata, pelo menos próximo do que você está desejando, né? Pra mim sempre foi a Austrália, ainda continua sendo mesmo, depois da experiência de ter morado na Europa. Mas é isso, todo mundo que vem me perguntar, o que você faz? Cara, senta e pesquisa. Sim. Consome conteúdo, pergunta. Não vem me perguntar só como que aplica o visto, quanto você ganha, quanto Como você eu vou pra gasta, Europa? como eu vou, que voo você pegou. Não, cara, tipo, vem com um negócio mais específico, Sim, sabe? sim. Como é sua vida trabalhando aí, né? Como é sua rotina? Você paga uma academia, sabe? É umas coisas que às vezes o pessoal esquece de perguntar e a gente tem uma rotina normal, né? Não é todo dia que eu tô fazendo todo coisa dia que legal. é, Eu tenho uma exato. vida normal. A vida aqui. é exatamente igual aqui no Brasil, só que aqui é inglês, né? Exato. Mas entre Oceania e Europa, eu ainda sou do time Oceania. Oceania? Eu sou do time Oceania. Time Oceania também? Time Austrália? No momento, eu sou time Oceania. Mas é Muito aquilo... bem. foi o que você falou. Eu acho que você tem que olhar, sabe, analisar, pesquisa, ver o seu momento de vida. Uhum. Qual o seu momento de vida agora? Qual é o seu objetivo? Você tá indo pra o quê? Você tá indo pra aprender uma nova língua? Ou você tá indo porque, tipo, você quer talvez aprender uma nova língua, mas viver uma nova cultura e talvez ficar? E qual é o seu prazo, Qual é o seu né? prazo, exato. Você quer realmente migrar? Você quer só ficar 6 meses? Exato. Tem Pode ser que a muitas distância também perguntas. seja um fator vital, Exato, né? Que enche o seu exatamente, saco. exatamente. Então, acho que muita coisa tem que ser analisada. Hoje, pra mim, é aqui o lugar, o momento da minha vida, o que a gente quer pro futuro e tal. Mas o que aconteceu com você, esteja aberta também. Sabe, tudo na nossa vida a gente pode acabar mudando, sabe? Então, talvez o mais válido de tudo é você estar aberto a isso. Sim. A quando você decidir que você vai para um lugar, se joga, porque tanto aqui quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, você pode encontrar experiências maravilhosas, sabe? Depende muito mais da gente do que Do país. Do que o país, lugar. exatamente. Exatamente. Não, e eu tenho todo esse negócio, né, com a Irlanda, mas a Tássia e o Vitor sabem muito bem porque a gente é amigo. Cara, quantas vezes eu ligava pra ela e falava, eu tive isso, aconteceu isso aqui, tal. É o negócio de você fazer acontecer. Exatamente. De você fazer acontecer. Não é porque lá sempre tava frio que eu deixei de fazer coisas que eu gostava. A facilidade de eu cruzar um país que demora 3 horas e meia de carro de uma ponta a outra fez com que eu conhecesse praticamente toda a Fora costa os outros lugares, Grécia, que da você Irlanda. falou. Não, tipo, viajei pra caramba, faltou muita coisa ainda pra conhecer, mas essa é a facilidade, é você fazer realmente do limão uma limonada. Eu sabia que eu sabia Até se o limão for $1? Hã? Até se o limão for $1? Exatamente. Vai ser uma limonada cara. Você vai tomar até o último gominho.
Mas é isso, eu sabia, que a Europa seria temporária pra mim no momento que eu estava lá, mas eu não deixei de fazer coisas que agregassem na minha estadia lá. Obviamente, né? Você não Deixei vai de viver reclamar, emburrada, né? Não, mas eu também não deixei de agradecer. Tem gente que vive emburrada. Não, mas o curte pessoal em da nenhum Irlanda momento. já tá falando, cara, você é outra Amanda. Eu falei, gente, eu vivo à base de luz solar. Eu pisei aqui, eu já tava tipo... Solta o glitter. Estou de volta, É amiga. isso, estou de volta à vida. Mas não deixei de fazer as coisas lá. Viajei, conheci. A Irlanda é linda. Não é à toa que ela tem o apelido carinhoso de Ilha da Esmeralda. O verde de lá é diferente. Então, é linda. Eu super recomendo todo mundo a conhecer. E é isso. Entre Austrália e Europa, você precisa ver o que mais se encaixa com o que você precisa, o que você quer hoje. Demorou. É isso? É isso. Gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Pede, Amanda, pra Pede. curtir. Vai, tem o seu momento. Esse é o momento do lugar. Pessoal! Essa pessoa, a gente posta um vídeo... ela Olha nem aqui, assiste ó. o Não vídeo. caiu o meu dedo. Comenta, compartilha. Ela nem sabe o assunto, ela já tá lá. Eu tô aqui, Adorei. ó, muito Lindo. bom. Mas é que é Amei. muito bom mesmo. Eu não tô sendo mentirosa nem falsa. Eu acho o trabalho deles muito bom. Então, é um perfil muito pequeno, ainda comparado com grandes nomes que a gente tem na Austrália e no mundo. E não custa nada você incentivar, principalmente com esse vídeo de qualidade. Exato, Que informação. existe boa. informação, Equipamentos, entretenimento, 3 câmeras. Três Exatamente. câmeras. microfone. Microfone, recentemente adquirido. Exato, luz. Então é isso, gente. Compartilha, comenta, coisa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o muito sininho, bem. segue o canal. Gente, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Valeu demais. Expor Valeu a história de convite. vocês.